extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Mais um extremamente desagradável com o apoio de iServices. E hoje vou falar de uma pessoa do Benfica, ou alegadamente do Benfica, não sei bem. E sempre que eu falo de futebol é certinho. E reparem como há bocado isto já funcionou aqui com a Filipa. Mas depois na internet, em cada 10 comentários, 9 estão a dizer: preocupa-te, mas é com o teu clube. E eu preocupo-me, nem imaginam o quanto. Bom, ainda assim, acho que hoje vai ser diferente. Eu acredito que os comentários serão 50-50. 50% a insultar-me e 50% a insultar o visado de hoje. Mas quem é ele, afinal? Eu preciso de saber, é um dos meus. Eu não sei se é um dos teus, porque eu não sei a que fação do Benfica pertences agora, Filipe. Isto é tudo muito confuso. Eu vou falar do presidente, Luís Filipe Vieira. Então nem sequer vou dizer que fação é que deixa sou. de estar. Amado por uns, buzinado por outros. Aliás, o buzinão anti-Vieira mereceu até duras críticas do treinador Jorge Jesus. Vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. A mim e aos meus jogadores. E ao presidente. Eu adoro esta maneira de falar. Buzinão de carinho é um conceito vencedor, quanto a mim. Até estou a pensar, arrancar daqui às 10 no fim do programa, ir para o Porto e fazer um buzinão de carinho à porta do Estádio do Dragão. Talvez assim Não a está lá coisa se ninguém, resolva. escusas, não está lá ninguém. Está bem, mas eles apareciam, chamavam-os assim, era tipo o flautista a chamar os ratinhos. De Portelim. De Portelim. Por exemplo, o famoso buzinão da Ponte 25 de Abril, em 1994, teria sido ainda mais épico e histórico se, em vez de acabar tudo à pancada, tivesse acabado tudo aos abraços, beijinhos e cafunés, num verdadeiro buzinão de carinho e ternura. Bem, Luís Filipe Vieira, é ele que nos traz aqui, foi esta semana à BTV dar uma entrevista ao seu empregado, mas também jornalista Pedro Pinto. É sempre estranho esta dinâmica em todos os canais de clubes, não é? Que nós temos agora, não é? Porque acontece em todos, Sporting, Porto, etc. O Braga ainda não tem canal, mas hoje já deve abrir, porque realmente há motivos para isso. Por um lado, o entrevistador quer fazer perguntas acutilantes, por outro, o funcionário não quer ser despedido, não é? É um equilíbrio difícil. Há quem diga que Vieira se aproveita do Benfica para enriquecer apenas e só, mas isso é mentira e ficou provado. Este estádio vazio, que contributo e que peso é que teve na atual época do Benfica? Desportiva. Eu vou-lhe dar um exemplo que o Benfica, só para lhe dar esse exemplo. O Benfica, em março do ano passado, era efetivamente dos clubes mais rentáveis da Europa. Eu estou a falar do apoio do público, relativamente... Não. O apoio do público, assim de repente estava noutra. Vieira estava a pensar no apoio financeiro do público, que é o mais importante, não é? Depois irem para lá cantar e bater palmas, pronto, tudo certo, mas convém que paguem, isso sim. Até porque sem dinheiro não há bons jogadores. E ao contrário do que dizem as más línguas, Vieira percebe muito de futebol e conhece o plantel como a palma da sua mão. Às vezes não se lembra, mas conhece. Os outros, a parte central, o Otamendi, Darwin, pedido do Jorge exclusivamente. Foi Rui Costa de propósito para Almeria, para contratar esse jogador. Também outro defesa central, quando nós comprámos o Goldschmidt, a pedido dele, um defesa central, depois foi para a Inglaterra, que não conseguimos comprar, que não tem agora o Bolsonaro, mas era da mesma equipa, não tem agora... Sim, era isso mesmo. Muito bom. Mas o Pedro Pinto está ótimo. Está muito em forma. Eu acho até que se algum dia o Luís Filipe Vieira for ao Quem Quer Ser Milionário, põe o Pedro Pinto como a ajuda do telefone, não é? Caso precise. Mas também... ele repetiu mal, ele disse Atamendi, não é? Não, sim, ele diz à sua maneira, e já lá vamos que ele também tem uma forma característica. Mas também é parvo estar aqui a supor que ele vai ao Quem Quer Ser Milionário, porque ele já é, não é? A partida, presidente de um clube já é. Pronto, pode não saber de cor todos os nomes dos atuais atletas e de contratações tentadas, mas já no que toca ao palmarés, ele sabe tudo, na ponta da língua. E depois veio o Rui Vitória, que em 36 meses ganhou 3 títulos. O que fizeram ao Rui Vitória? 6. Não, ganhou 6 títulos, sim senhor. 3, 6. Estava a roubar o próprio clube, não é? Não se faz, foram 6. É aqui que se nota que, de facto, Luís Filipe Vieira, goste ou não, já ganhou muita coisa, já perdeu a conta às taças, mas literalmente, reparem, nunca aconteceu no museu do clube. Taças que desapareceram, taças que foram leiloadas, alguém leilões, algumas fomos nós que comprámos, há outras que foram roubadas e não apareceram, e já agora aproveito para fazer um desafio não, a pedir, por favor, a quem tem essas taças em casa, não precisamos que vá se identificar, entreguem-nos ali dentro de uma caixa ou aqui na porta 18. Filipa, está combinado. Desculpem, é por acaso... Entusiasmaste, não é? É isso. Foste lá um dia, visto que não tinha alarme. Bem, fica aqui o apelo em direto na Renascença, quem tiver uma taça do Benfica em casa, por favor, devolva. Sim, sabemos que dão bonitos centros de mesa com flores e tal, mas não são vossas e fazem falta ao museu. Devolvam lá isso. Inclusivamente os senhores do Sevilha que roubaram uma taça às águias. Lembra-se, não é? Já estava lá. Na Liga Europa, Aquela não foi perdida. Levaram-na.
Está a perceber? Quiseram, propositadamente, tínhamos que perder. Foi um Cá horror, um está, horror. levaram-na. Aliás, Ana, se puderes traduzir o apelo para espanhol, era o serviço público que fazíamos. ¿Qué es Pode que ser, entonces aos senhores va? do Sevilha. Amigos de Sevilla, por favor, devolver al Benfica la Liga Europa que les robaron y pueden dejar el trofeo en la puerta 18 del Estadio de la Luz. Muito obrigada por este Obrigada, aviso. também quero. Agora é ficar à espera. Voltemos à relação estreita que Vieira e Jorge Jesus têm, que até leva o presidente a falar a mesma língua, cá está, que o treinador. Evandro, o Jorge fez uma pressão fantástica. O Luís, precisamos deste jogador. Este não pode falhar. E nós- Everton? Everton, sim, Everton. Não sei se repararam como é que ele disse ao início. Vamos Everton. ao vídeo-árbitro, até estou a fazer aquele sinalzinho, aquela sinalética com as mãos, ver a repetição do nome Everton. Evandro, Evan. Evan. Eu acho que ele acha que ele se chama Evandro, não é? Evan. Bem, nota-se que Vieira convive muito com Jorge Jesus, não é? E gosta muito dele, de resto. eu quando estou a defender o Jorge Jesus, não é que ele não precisa que o peito esteja a defender. É a realidade disto. O Jorge tem 12 títulos no clube. É o treinador que mais títulos conquistou neste clube. Claro que não precisa defender Jesus, até porque ele tem um bom advogado. Aquele que o defendeu em tribunal quando o próprio Vieira o processou. É muito engraçado. O futebol português dava uma novela daquelas longuíssimas, tipo Anjos de Selvagem. Já ninguém se lembra bem disso, não é? Que houve uma fase em que estavam zangados em tribunal. O presidente claramente esqueceu essa parte da história, mas lembra-se de outras com grande nitidez. Perdemos depois com o Chelsea também nos últimos segundos. E depois perdemos a Taça de Portugal. Perdemos a Taça de Portugal também nos últimos 8 subir à minutos fita. ou 9 minutos. O Sim, Jorge, estás a quando ouvir-me. subiu à tribuna, quando chegou ao pé de mim, tive pena. Estava todo marcado com cuspidelas por todo lado. Eu só lhe disse, pá, faz-me um favor. Vai-te Vais lavar. para o balneário, Pois. vais sempre com a cara levantada. Parecia que ia dizer lavada, não é? Vais sempre com a cara levantada, é assim, não é lavada. No género, vai lá para o balneário que está-me a fazer imensa confusão ver a tua cara Claro. nesse estado. É um bocado como quando alguém vai de cara ao chão e nós é que entramos em pânico aos gritos, não é? Imagina, a Ana caía. Estava aqui... É bastante provável de acontecer. E eu dizia, sai daqui que eu não aguento ver sangue, não é? Em vez de ajudar. Só uma pequena à parte. Cospe-se demasiado no futebol português, Eu não acho sentem que isso? sim. Acho que é a nível mundial, mas cá então, eu acho que é a pior agressão de todas. Pior que uma entrada a pé juntos é juntar toda a gosma que vai dentro de nós e atirá-la contra alguém. É um nojo, não é? Isto é muito visual. Joana. Além de nojento, hoje em dia deve ser crime público, porque é possível propagar Covid assim, não é? Bom, por falar em Covid, Luís Filipe Vieira sublinha que a equipa do Benfica ficou quase toda com coronavírus imediatamente a seguir ao jogo contra o Porto. À primeira vista parece uma acusação grave. À segunda parece absurda, porque normalmente o vírus demora um certo tempo a incubar. Durante essa semana toda, nós fomos, aquilo que se chama-se uma tempestade perfeita, fomos fustigados com 27 casos de Covid. 10 deles eram jogadores, foi a equipa técnica do Jorge Jesus toda, foi médico, foi fisioterapeutas, foi motorista, foi seguranças e, inclusivamente, eu e o meu motorista. Por isso, sabemos o que é que se passou dentro daquela casa. Eu duvido muito disto, acima de tudo porque não estou a ver o Porto deste ano com capacidade para 27 resultados positivos seguidos, sem empates nem derrotas, tudo positivo, impossível. A sério, eu já tinha ouvido falar em balneários barrados com alho, no tempo do António Oliveira como selecionador, agora barrados com Covid é a primeira vez. Os Estados Unidos, que não saibam que o balneário do Porto tem essa arma química, senão invadem o nosso país à conta disto. Bom, quanto aos benfiquistas, nada temam que o Presidente já se acautelou de forma a que de hoje para amanhã não vão jogar, sei lá, à choupana e vos infectem com dengue. Garanto-lhe uma coisa que vou lhe dizer. Se porventura não houver a imunidade de grupo no próximo ano, garanto-lhe uma coisa. O Benfica nunca mais se equipa em balneário nenhum. O Benfica sai do hotel, equipado, vai para o estádio, entra em campo, acaba o jogo, sai, até palestra dentro do campo, palestra ao intervalo tem que ser dentro do campo, sai do campo, acaba o jogo, sai direto para o autocarro, vai para o hotel. Decoraram? É uma dinâmica difícil, não é? Vão ter que treinar muito esta parte, mas, ou seja, o presidente do Benfica está aqui a prometer transformar o clube naquele adolescente tímido, mais gordinho, que vai ao ginásio e tem medo de tomar banho lá porque não quer que os outros o vejam nu, não é? Prefere vestir o casaco por cima das roupas todas transpiradas e ir ali a marinar aquele cheiro azedo até casa. Desculpem, eu às vezes sou muito gráfica e agora Pois fui és. demasiado olfativa, digamos assim. Esta não é das promessas mais empolgantes de Vieira, temos de reconhecer, não é? Passámos de prometo que ganharemos a Champions para se ganharmos a Champions, prometo que passam só um roll-on nos sovacos para disfarçar e ala para o avião que eu não vos quero dentro dos balneários do Bayern de Munique. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Olha, eu estou aqui muito tranquila a ouvir-vos enquanto tiro muito gozo dos jogos do Sporting.
aqui muito pô, tranquila. este é o teu ano, aproveita. Pois é, e já agora quero dizer, não fizemos aqui ainda a homenagem à Maria de José verdade, Valério, É verdade. que morreu querida. ontem. Tão Sabes querida, que sim. lembro já há muitos anos de estar ainda noutra rádio e recebermos num programa postais da Maria José Valério, que era ouvinte, e mandava postais. Oh, que Coisa tão fofinha. querida, não é? Olha, estou a ouvir e vou me dar ao trabalho de enviar um postal. Já é uma coisa de outros tempos, não é? Sim, sim, Muito sim. querida. É verdade, E muito uma querida. pena, não é? Não assistir agora a uma vitória isso. épica do Sporting. Mas Fico havemos, mesmo com pena. havemos de passar a música dela quando o Sporting ganhar Boa, boa, o boa. campeonato. Fica já Reparem, aqui fui eu que prometido. disse. Pois foi, bom fair play, é verdade, é verdade. O extremamente desagradável na Renascença, com o apoio de iServices, reparação de smartphone, tablet e MacBooks, com recolha e entrega em sua casa. Saiba mais em iServices com s.pt. Então vamos lá, com FNAC e Dacia, Tengo extremamente desagradável. Los ibéricos. Huevos Kinder. Nham, nham, nham. Las queridas, cálense. E hoje, creio que em estreia absoluta, no Absoluta. extremamente, não é? Extremamente desagradável, temos Joana Machado Madeira. E às vezes dou por mim a pensar, que pena a Dácia não ter sido criada no século XII a.C. Às vezes, à Não- meia da noite, acorda a pensar Não nisso. esperava isto, mas porquê? Eu sei porquê. Porque se tinha evitado a Guerra de Troia. Repara, Precisamente. é que a Dácia tem carros que agradam a gregos e troianos. Vês como sabes? Estás a ver? A volta Estamos que ela foi dar. alinhadas. Sim, Não, sim. isto foi só para lembrar que a Dácia agrada a pessoas como tu, Inês, os chamados tio Patinhas. Eu? Sim, se não gostas de gastar dinheiro ali na máquina do café, imagina num carro, não é? Sim, sim. Mas a Dácia também é perfeita para pessoas como tu, Joana. Olha a Já agora parva. é que dá para famílias numerosas, como a tua, em vez de andarem com o outro lado atrás, basta optar por um Dácia Jogger. Não, mas calma lá, eu não tenho uma família numerosa. Como não? Não tens porque não cabia no carro, não é? Que tens uma pessoa que pensa. Mas agora a Dácia acabou com esse problema. Força, Joana, vai à menina. Epá, por favor, vamos lá, acabar família com numerosa. pessoas que dizem Ela vai lá. à menina. Ela vai à menina. Então, mas é o que Não. tu vais fazer agora, vais à menina que é a Joana. Ah, isso vou. Vamos a isto. Saudações estão no Ó Filhos, calem-se. Repete tudo 4 vezes para garantir que foi ouvida. Sim, já arrancou ela própria o aparelho dos dentes com um alicate. 3 vezes. Já danificou um carro com um murro por falta de desculpas. E esta é a minha favorita. Bloqueia mulheres que põem gostos nas fotografias do marido. Já sabem que é uma... Esta é a minha favorita. Este é o género de introdução que me faz ficar agarrada a uma entrevista Mesmo. logo, não é? Se há alguém que já arrancou um aparelho dos dentes 3 vezes com alicate... Não é um aparelho, é o seu próprio. Sim, eu quero conhecer esse alguém. É que uma vez já era estranho, agora 3, não é? Como é que isto acontecerá? Vai ao dentista, a seguir arrepende-se porque fica com caldo verde preso aqui no aparelho e vai imediatamente buscar a caixa de ferramentas. Será assim? Bem, enfim, são questões que infelizmente ficaram sem resposta nesta entrevista, mas Joana Machado Madeira falou de outras coisas. Ela não foi a este prestigiado podcast falar sobre ortodontia e bricolagem, mas sim sobre a sua nova carreira. Quanto mais eu estava à frente das câmaras, mais eu percebia que gostava de estar atrás. E foi quando fiz a publicidade para a Wells, há 2 anos, em que eu era a atriz protagonista e tinha um realizador que era o Francisco Neves Durão, que de repente chamava-me para estar ao lado dele e dizia assim: Joana, o que estás a achar deste plano? Neste plano aqui não estou a gostar, o que é que tu achas? E de repente eu achei graça e disse assim: pois, se calhar se viesses mais daqui ou que não sei o quê. E ele: olha, boa ideia. E de repente eu pensei assim: se calhar é isto, se calhar. Olha, Era giro percebermos de repente Sim. que todos os grandes vultos do cinema descobriram desta forma a sua vocação. Então o Woody Allen, em que momento da sua vida percebeu que queria ser realizador? E ele, olha, foi quando protagonizei o anúncio de uma parafarmácia, aqui o Walgreens, que é uma Olha, espécie do Wells lá do... sim, há um que eu tenho a certeza que foi assim. Quem? O Orson Welles. Não? Eu gostei. Obrigada. Gosto de falar da minha avante, mas eu também gosto de ouvir a opinião dos outros. Mas, por exemplo, olha, ainda agora na Star, convidei vários amigos meus que estudaram A comigo. Star, que é uma curta-metragem que A tu minha realizaste curta-metragem agora, não é? que eu realizei Já vamos falar agora. mais sobre isso. E convidei vários amigos que estudaram comigo na Lusófona para trabalhar comigo. E várias opiniões que eles iam dando durante as rodagens, e eu aceitei, ouvi, mas depois acabei por fazer como eu tinha pensado e como eu tinha idealizado. Mas ouvi a opinião deles. Eu ouvi. Fiz perder tempo a darem-me a sua opinião, embora já soubesse que ia borrifar-me nela. Bom, mas a Joana Machado Madeira não é apenas realizadora, é também, tal como o nome indica, mulher do comediante Eduardo Madeira, o que acho que acaba por ser um emprego também. É assim um part-time bastante absorvente, porque ela tem de estar sempre de olho no Eduardo, não vai ele tirar a roupa outra vez. Se destacarmos um casal com um álbum de família com pouca roupa, esse casal pode ser tu e o Eduardo, certo? Podemos, é verdade. Nós somos muito encalorados.
É assim, na verdade eu acho que nós gostamos. Nós gostamos de tirar fotos assim com pouca roupa. Eu acho maravilhoso. Acho mesmo. Acho artístico. Acho que é preciso uma confiança enorme. Eu tiro, mas não mostro a ninguém. Mas as vossas vimos todos. Toda a gente viu. E agora está a acontecer uma coisa, que é todos os filmes que o Eduardo faz, ele acaba nu. Ele acabou agora de fazer um filme em que não era suposto estar nu, vai aparecer nu. Para Alexandre Alencastre. O filme anterior também estava nu. Isto é um vício que ele tem. Acaba por ser muito chato se a ideia do realizador não fosse de todo essa, não é? Imagina, ser convidado para fazer um filme de época e de repente está em plot. Eles, não dá, isto é passado na guerra colonial, não faz sentido nenhum, estás agora a fazer nudismo. Há qualquer coisa que está aqui a criar à volta. Aliás, nós temos convites para pertencermos a grupos de naturalismo e assim, só que nós também não é assim tão à frente. Nós gostamos. Vocês gostam quando estão os dois, não é? E vamos tirar uma fotografia para a galhofa. Sim. Mas agora associações e fazer essas coisas já. Sim, mas já temos convites, temos tudo, portanto é só talvez um dia. Para fazerem naturalismo, aquele movimento artístico do século XIX. Mas sempre completamente só com um pincel. Só. Catrincha de fora. Aí está. A vida evolui, as coisas mudam. Entrar em uma associação de nudismos. Sim, temos vários nudismos. É só. Vamos pensar com mais calma. Olha. Os convites estão lá, os convites estão de pé. Isso. Portanto, Estou a analisar propostas de vários clubes de nudismos. Já se sabe como é o verão, é uma fase agitada no mercado de transferências, não é? Têm que olhar para o que oferece cada clube para decidirem se ficam por cá ou se vão exibir-se para outro campeonato. Sim, é uma coisa que acaba por acontecer, ou seja, não é assim nada muito pensado. Por exemplo, o Eduardo atravessou já o Tejo a nu, todo nu, a nado. Quando acho que foi que Portugal foi campeão, ou coisa. Em 2016. Eu lembro-me disso. Bem, eu estava a desejar que Portugal fosse campeão europeu novamente, mas assim se calhar fico de pé atrás, pois, não é? Porque vai acontecer. Porque se isso significa que Eduardo Madeira vai atravessar o Tejo a nu, quer dizer, a nado, se calhar mais vale ficarmos na fase de grupos a nudo, desnudo. Os Machado de Madeira, vocês devem ter uma cláusula nos vossos contratos quando fazem. O Eduardo já é de certeza absoluta, tenho que aparecer nu, porque senão não fazes. E tu, pronto, de forma diferente, mas qualquer dia tens de explorar se calhar também uma cláusula parecida. Não sei, aqui isso desnudis. É um talento, é um grande vosso talento no Instagram, portanto, e nós entusiasmamos muito. É um grande vosso talento aparecerem em pelota. Sim, uma coisa que fazem como ninguém. É estranho ver isto como um talento, não é? Porque é uma coisa que todos fazemos no momento em que nascemos, não é? Ninguém vem ao mundo já de casaquinho. Eu acho que este talento do casal Joana e Eduardo tem um pequeno problema, é que só é surpreendente da primeira vez. Às tantas, torna-se banal, não é? Pois é, ao longe. Às tantas torna-se banal. Olha, lá vai o Eduardo Madeira, todo nu outra vez. Uma pessoa já nem olha, não é? Pois. Vamos passar a olhar quando alguém disser, não vais acreditar nisto. Está ali atrás, não olhes agora. O Eduardo Madeira de calças. Tudo o que eu havia para fazer de comunicação em Elvas eu fiz, não é? Quando fiz os 18 anos, eu digo assim, agora tenho que ir conquistar mais alguma coisa. Em Elvas já estou a fazer tudo, tenho que ir conquistar mais alguma coisa. Olha. E então pronto, vim para cá, vim para Lisboa. Uma conquistadora. Elvas já era demasiado pequena para a Joana Madeira e ela sentiu então necessidade de vir conquistar Lisboa. Tu vieste para Lisboa à procura do sonho, não foi? Uhum. Como é que está a correr? E tu, quando vieste, já tinhas a noção, eu quero fazer isto? Já. Porque eu fazia teatro no grupo amador lá de Elvas, que é a Associação Arcos, então eu sabia exatamente que era isto que eu queria. Por exemplo, eu estava lá a estudar, eu lembro-me que eu chegava às aulas e eu dizia assim aos meus professores, professor, é assim, eu adorava estar aqui na sua aula, mas ao bem que eu venho aprender português e história, ao bem que eu vou estudar o meu guião e depois faço um papelão na peça de teatro que vamos ter. E então escolheu o quê? Claramente optou por fazer um papelão, ser assim uma espécie de Eunice Munhoz da zona raiana e faltou às aulas de história e português, o que ajuda a explicar não só aquela história do naturalismo, mas também a do responde-lhona. Do quê? Assim, muito traquina, muito brincalhona. Davas trabalho aos teus pais? Sim, dei trabalho à minha mãe, que eu era assim, responde-lhona, se calhar. Responde-lhona. Cá está. Fica muito estranho Gosto assim. desta palavra. Até porque o único adjetivo que me ocorre com a terminação ilhona não pode ser dito aqui, muito menos a esta hora. Agora, não quero que pensem que Joana só faltou
às aulas de português e de história. Não, ela nisso não fazia distinção, faltou a todas, também faltou às de inglês. Porque depois fui me inscrever nessas agências também, não? Ou seja, ainda trabalhava na Pull & Bear e ao mesmo tempo ainda fazia figurações. Mas quando fui arranjar um emprego na Pull & Bear, disse assim ao Bruno, que era o gerente: olha, Bruno, é assim, eu tenho que trabalhar aqui, mas eu quero ser atriz e eu vou ser atriz. Portanto, você tem que fazer os horários de maneira a que eu consiga fazer as figurações. 2 notas. A primeira é que eu sempre achei fascinante que houvesse pessoas a dizer que iam comprar coisas à Pull & Bear. São as mesmas que faziam compras na Sacor. Exatamente. Agora, haver funcionários da Pull & Bear que acham que vendem coisas também na Pull & Bear, acho mais estranho então ainda. Diga lá é? Como é que se Será diz? que na formação inicial eles não explicam? Segunda nota. Já repararam que é sempre a Joana a ditar as regras, não é? Na escola secundária ela dizia aos professores: olha, meu amigo, é assim, não vai dar para vir às tuas aulas que eu tenho uma peça em cena agora. E no primeiro emprego chefe, é o seguinte, eu estou aqui, mas é por enquanto não me chamam para o elenco da única mulher, portanto aguenta aí os cavalos que eu não vou trabalhar assim muito. Olha, a única coisa que me consola no meio disto é saber que a Joana Machado Madeira não abandonou a escola assim tão cedo, ainda foi a tempo de ler O Príncipezinho e guarda os ensinamentos desse livro até hoje. Mas eu tenho uma teoria muito simples. Eu agora tenho frequentado muitos sítios em que as casas de banho são mistas e não sei o quê, e eu entro e está um senhor a fazer xixi, eu vou fazer o meu xixi, e eu tenho uma teoria muito simples sobre isso, que é assim: uma pilinha, ou umas mamas, ou um rabo, é como a flor do Príncipezinho. Só tem importância. Ou seja, aquela rosa do Príncipezinho só tem importância porque é o amor que ele dedicou àquela rosa, é a paixão com que tu tratas daquela rosa. Estás a perceber? Porque há milhares de rosas. Ou seja, uma pilinha, ou umas mamas, ou não sei o quê, só tem importância se tu deres essa importância a elas. Não é só mais uma pilinha, é só mais umas mamas, igual a todas as outras. É verdade. Como a rosa do Príncipezinho. É verdade. E és responsável pela pilinha que cativas. Exatamente. Sim. Isto realmente descamba sempre Mas em há umas nudez. que picam. Diz. Então, Pois é, que estupidez. Que estupidez. Isto realmente descamba sempre em nudez. Eu nunca mais vou ver o Príncipezinho com os mesmos olhos, não é? Agora que sei que a rosa é uma dessas partes da nossa anatomia, é esquisito, não é? Ela despedir-se da raposa e a dizer: já sabes, o essencial é invisível aos olhos, agora deixa-me voltar para o meu asteroide, que tenho lá uma pilinha à minha espera, sou responsável por ela. E agora, a história mais dramática que alguma vez passou por aqui. Eu agora estou-me a lembrar de uma coisa, eu não estava nada a chorar. Isto é só para rir e agora venho para aqui chorar. Mas chora que isto é audiência. Estou-me a lembrar de uma vez que eu estava a trabalhar na Pull & Bear e tu tens de escolher, ou te dão o Natal ou te dão a passagem de ano. E eu escolhi o Natal para ir passar a Elvas com a minha mãe. E fiquei a trabalhar nesse Natal, na passagem de ano. E eu saía tipo às 7, 8 da noite da Pull & Bear, já não dava para voltar para Elvas, não é? Porque eu saio da Pull & Bear e passei essa passagem de ano sozinha. Porque não tinha cá ninguém, não conseguia voltar para o pé dos meus amigos. E passei cá e eu lembro de pensar assim: eu estou a lutar por um sonho. Ninguém consegue lutar por mim. Portanto, vou passar este ano sozinha aqui. Já há algum tempo que eu não usava esta, mas agora vai ter que ser. Calma, jovem. Foi só perder um Réveillon em 2010. Não foi perder um braço, nem um ente querido. Além do mais, a passagem de ano é muito sobrevalorizada. Aquilo nunca é divertido. A Joana devia agradecer ao seu patrão lá da Pull & Bear, porque teve uma excelente desculpa para não ir a uma festa naquele fim de ano. Quem me der, olha, se calhar só por causa disso, eu vou oferecer-me para trabalhar em dezembro numa loja. Se alguém quiser, é só contactar. Não contactem, tu és péssima a dobrar roupa. É péssima. É melhor avisar as pessoas. É verdade. Mas lembro de estar sozinha no meu quarto, mas por dentro eu estava a pensar: não, é o caminho que eu quero, é o caminho que eu vou seguir, e estava feliz porque eu acreditava também que ia conseguir. E valeu a pena. E valeu a pena. Não vamos gostar, vamos só pedir ali um ensinho que está ali para dar à Joana, vai ser aquele saco. Olha que eu acho que nunca contei esta história a ninguém. Não, mas agora... bom. É um exclusivo, é em primeira mão. Ao mesmo tempo, é uma daquelas histórias que todos temos e nunca contámos a ninguém, não por ser muito secreta, mas porque também não é assim tão interessante. Joana, também não sejas insensível, porque é uma história de resiliência e, sobretudo, é uma história de glória. Não desististe nem um minuto, ou seja, foi um momento de solidão, numa altura que é sempre de festa, sim, mas nem isso te fez pensar: não, vou voltar para Elvas, para o colo da minha mãe. Não. Eu acredito. Era aquilo que eu queria e era por isso que eu ia lutar. Isso é fantástico. E parabéns. E estou agora aqui com vocês. E estás agora aqui. E estás agora uma resiliência e tal. Agora aqui. Só disse
E está agora ali, no podcast da Nova Gente, ao fim de escalem-se. Se isto não é vencer na vida, não sei o que será. A Joana, de facto, cresceu muito, mas conserva o essencial da infância. Pois é, a inocência, não é? Não era isso, é o choro fácil, muito fácil mesmo. Então. Eu já vejo a Joana a chorar em entrevistas desde o tempo em que o Facebook ainda era uma cena. Pois é, assim, eu também sou comediante, eu também gosto com outras pessoas, não é? Portanto, não posso levar a mal e tenho feito muitas piadas à minha vida pessoal, percebes? Se me dissessem, tu não tens piada, tu não sei o quê, é uma coisa. Há pessoas que podem achar que eu não tenho piada, mas tem-me chateado um bocado. Mas, Joana, como é que tu, ao fim deste tempo todo, ainda... Eu sei, mas ainda não ligas a muito. isso? Queres criar uma estrutura... Nós somos imunes a isso tudo. Não leias pé de alguém que te eu agora nem tenho ido ao Facebook. Claro, ela é assim. Isto ao mesmo tempo é um bocado estranho, porque reparem, a Joana no início desta entrevista, se bem se lembram, disse isto. Convidei vários amigos que estudaram comigo na Lusófona para trabalhar comigo. E várias opiniões que eles iam dando. E eu aceitei, ouvi, mas depois acabei por fazer como eu tinha pensado e como eu tinha idealizado. Mas ouvi a opinião deles. Opiniões de amigos, ouve e ignora. Opiniões de utilizadores do Facebook, lê e não consegue ignorar. Mas pronto, Joana, isso também foi há muitos anos, não é? No início de sim, carreira, agora de certeza que é diferente. Agora é completamente diferente, porque já não é no Facebook, é no TikTok. Eu fiz um TikTok que tenho-me divertido muito e é uma maneira de nós passarmos o tempo a cantar, ou a dançar, ou a chatear a cabeça do Eduardo. Vamos falar dele. Ou a chatear a cabeça do Eduardo. E de repente, lá no meio dos comentários, apareceu-me lá um senhor, que eu depois até fui ver o perfil dele, com 2 filhas e a esposa, como foto de perfil, a dizer-me, as pessoas que fazem TikToks são as pessoas que não têm talento. E eu pensei assim, mas o que é que esta pessoa... Eu pensei assim, o que é que esta pessoa ganha em vir aqui, que tem filhas em casa, a dizer-me a mim, que ainda por cima é um TikTok onde me estou a divertir, que eu não tenho talento, o que é que ele ganha? Nesse dia já fiquei triste, percebes? Já não me apeteceu sequer gravar mais, e depois o dia a seguir ainda tive ali, para que é que eu vou gravar? Para depois me vir a chatear. Opa. Prejudicou ao ponto de não conseguir fazer TikToks nesse dia. Sabem que na altura em que o Eduardo Madeira começou a namorar com a Joana, falava-se muito da diferença de idades, não é? Sim, Eu nunca percebi qual era a polémica, não é? Agora percebo, ela é de facto muito nova. Em termos psicológicos, está com 9 anos ainda. Ela chora sempre que um menino no recreio é um bocadinho mau para ela. Ou até para a sua colega de turma, a Georgina. Tu defendes, Joana, aqui é que ela quer deixar de ser a mulher de Cristiano Ronaldo para ser a Georgina Rodrigues. Para começar a ser conhecida como Georgina, que apresenta as galas, que dança. E ela merece isso. Nós, por sermos mulheres de alguém, Tu passas por isso, por seres a mulher do Eduardo. Olha, que eu vou começar a chorar. Passo, papá, olha. Ela já avisa. Assim, eu vou dizer. Vais chorar, Joana. Há a ideia que nós, por exemplo, vou falar agora em mim. Há a ideia que, por ser mulher do Eduardo, tenho muito mais oportunidades, ou tenho acesso a muito mais outras coisas. O que é mentira. O que é mentira, porque por ser mulher dele, eu sinto que tenho que provar o dobro que merece ser atriz ou que merece ser apresentadora e que se for preciso, os colegas dele privam comigo em casa ou que eu vou jantar à casa deles e que sabem que às vezes até tenho talento. Tens sofrido com isto? Tenho. Sofres com isto? Tenho. Sinto que se não fosse mulher do Eduardo, tinha ainda muito mais. Olha, eu vou secar essas lágrimas já, ele dá-te mesada também. Está-me vontade de sair daqui a correr e abraçar esta Ele mulher. dá-te mesada também. Este Eduardo de Siopa é um poço de sensibilidade. Está encontrado o bully lá do recreio. Mas Joana não sofre apenas quando a criticam. Para terminar, vamos ver que sofre também por ver pessoas. Ver pessoas a fazer o quê? Nada, só existirem, tipo o Gosha. E eu pensava que a Joana já estava curada de um mal entre aspas, de um mal que ela teve. Eu achava que ela tinha tido, mas afinal continua a ter. E eu disse, Joana, senta-te aqui ao pé de nós. Joana, ai não, porque eu tenho que editar. Joana, senta-te. Até que eu disse, Joana, senta-te aqui, puxa uma cadeira, senta-te. E eu começo a falar com a Joana normalmente e ela... Mas, Joana, o que é que se passa? Eu não consigo, Manuel Luís, eu olho para si e dá vontade de chorar. Eu não consigo. Isto ainda continua. Filha, tu vai ao médico. Eu já percebi. Excelente conselho. Eu já percebi. Sabes, aquela banda que o Eduardo tem foi inspirada na Joana, que é a Cebola Mole. Pois é, ela pede a cebola, começa imediatamente a ela chorar, a Cebola não é? Mole. Havia quem desmaiasse a ver os Beatles, Joana chora a ver o Gosha, ok? Ou seja, impressiona-se mais com o Gosha do que com aquelas casas de banho mistas em que se vê a rosa do príncipezinho. Olha, isto foi um achado. O que é isto? Perceberam? Não é para dizer mais vezes que é melhor. Extremamente desagradável. Extremamente
desagradável. O extremamente desagradável na Renascença com FNAC, uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Build True. O extremamente desagradável com o apoio da Carte d'Or e Meo. Humaniza-te. Olha, desculpa. Preciso de vos falar de uma coisa importante. Tem 5 minutos, ou 15, eu trago-vos a palavra do senhor. Do senhor? Qual senhor? Gustavo Santos, claro. Enquanto humanidade, atravessamos um momento decisivo nas nossas vidas. Existe uma elite sem rosto que nos quer reduzir e adoecer. E quem não acordar, não vai sobreviver. Ser saudável é uma escolha, estar doente é outra. Que é isto? Isto é a apresentação do movimento Acorda. A má notícia é que não se percebe bem o que é. A boa notícia é que eu assisti à palestra do movimento Acorda em Faro. Sim, Foste lá? Fui lá, com um bigode, e vou contar-vos tudo. Não posso. Bom, entretanto, outro assunto. Vocês já repararam naqueles mupis, aqueles cartazes que há na rua, com telemóveis em forma de goma e de chocolate? Sim, já. Os meus filhos ficaram fascinados com isso, acharam a melhor combinação de sempre. Eu já lhes expliquei que é uma ação de sensibilização do Mel para lembrar que os scrolls e os likes podem ser tão viciantes como os doces ou a fast food. E eles? Eles querem na mesma um telemóvel feito de goma. Bom, mas agora, aos pais, eu recomendo que façam o teste do Screen Score. Eu sei o que é. É um teste que pode encontrar em meo.pt para descobrir se a vossa relação com o telemóvel é ou não saudável. Tipo Nutri-Score, não é? Como nos alimentos, mas só que em vez da comida são ecrãs. Exatamente, tu és tão perspicaz, Inês. Fogo, sabes porquê? Porquê? Porque eu como muito bem e eu não passo muito tempo ao telemóvel, sou saudável. Comecei assim a pensar, mas será uma fundação Acorda? Ai, que nome do caraco. Não, meu. Fundação faz parte do sistema, meu. Tem que pagar impostos, tem estatutos, é uma Associação Acorda. Também não pode ser, tem estatutos também. Tem que ser uma coisa que flua, que seja leve. O que é que flui? Sorda. Não. Eu cheguei aqui, demorei mais de um ano a chegar aqui, caralho. Movimento Acorda, tem de ser uma coisa que flua. Era o movimento Acorda ou uma túnica de seda? Gustavo, uma fronha de cetim. Gustavo aproveita estas palestras para repetir os seus clássicos, como aquele de ir a andar de carro com o filho, quando houve uma voz que lhe diz para criar o movimento Acorda, mas acrescenta sempre novos detalhes que enriquecem muito a história. Íamos buscar comida para todos lá em casa e de repente olho para a frente enquanto estou a conduzir e há uma voz que me disse: vais criar isto, vais chamar-se assim num segundo. Pum, pum, pum. Foi uma revelação. Eu só tinha ouvido esta voz uma vez na minha vida. Estava na cama com a minha ex-mulher, a mãe dos meus 2 filhos, numa altura em que eu tinha publicado este livro chamado Ama-te, o livro mais vendido sempre em Portugal nesta área, com palestras a abarrotar, palestras pagas, não é como aqui, pagas, cheias, palestras no Brasil, tudo em grande. Esta mesma intuição diz-me: agora a tua prioridade é a família. E eu larguei palestras e fui viver 6 anos com a família para o Alentejo. Larguei palestras. Ele estava em grande. Palestras pagas e cheias. De palestras, sim. O oposto desta palestra em Faro, que era grátis e estava vazia. Mas tu foste mesmo? Claro, Ana, então. Mas esta história explica... Fui eu que filmei tudo e pus no YouTube. Mas esta história explica, em grande parte, porque é que a mãe dos 2 filhos passou a ser ex-mulher. É que ninguém atura isto, não é? Imaginem, dizer coisas absurdas à meia da noite, ainda vá, não é? Ainda ontem o Daniel estava a sonhar e fartou-se de chamar uma Sabrina. Dizia: que saudades tuas, Sabrina. Liga-me que amanhã a Joana não está em casa. Agora, acordar na manhã seguinte e dizer: família, façam as malas, já pus esta casa à venda, vamos todos para o Alentejo, já é outro nível. Isso é o que se chama transformar os sonhos em realidade. Pois é. Como de resto o Daniel e a Sabrina vão fazer logo à tarde. Pois é. Quando não estiveres em casa. 2 vezes. Foi essa e agora. Quando eu cheguei a casa, eu disse à minha companheira, pus a mão no ombro e disse: quando cheguei a casa com a comida, olha, eu vou fazer isto assim, assim, assim. Se isto não te fizer sentido, separamos-nos já. Tínhamos um filho com 1 ano. Porque quando eu recebo isto, não há mais nada. Eu não nasci para viver uma grande história de amor, mal. A grande história de amor é comigo. Eu nasci para cumprir a minha missão. Calma com calma. Imaginem, portanto, o vosso marido sai para ir buscar comida para o jantar e quando volta não só traz 2 frangos assados com piripiri, como a decisão de mudar de vida. E ele quer esparregado? Não, quero mudar de vida. E ele quer lá saber se vocês gostam de picante ou se concordam com a mudança. Não gostam, como ao menos ponham na borda do prato. Bem, mas tendo em conta que a decisão foi quando ele foi comprar comida, devia chamar-se o movimento A Sorda Portugal. Cá está. Precisamente. E não me venham com a conversa do e tal, é um bocado egoísta da parte do Gustavo estar disposto a abandonar o lar, não é? A Mafalda e o filho de 1 ano, só porque tem de cumprir a sua missão. Isto não é egoísmo, isto é prevenção do cancro. Quando vocês pensarem, não, eu não posso fazer, eu tenho vontade de fazer isto, mas não vou fazer porque pode magoar aquela pessoa. Tentem entender o nível de toxicidade que vai entrar dentro do vosso corpo e que vos aproxima de terem cancros, não tenho a mínima dúvida. Portanto, da próxima vez que vocês querem fazer uma coisa, mas não fazem por causa de A, B, C ou D, tentem ver a vacina de toxicidade que vocês estão a pôr dentro.
E já sabemos que o Gustavo é contra qualquer tipo de vacina, seja a BCG ou a da toxicidade. E é a primeira vez que eu faço um encontro a corda numa igreja. Eu não sou católico, mas Jesus para mim é o mestre dos mestres. Ninguém mandava na vida dele. Ele fazia o que queria. Eu também. Está para nascer a pessoa que me diga não podes fazer isso. Oi! Gustavo e Jesus, tanta coisa em comum, só não vê quem não quer. Então por isso é que se chama Gustavo Santo. É isso. Também Gustavo prega o Evangelho, só que é o seu. A mesma editora decidiu que eu publicasse este livro, O Último Testamento. Portanto, há o Velho, há o Novo e depois há o Último. Claro que o do Gustavo é o último, é o derradeiro. A última palavra, claro. Depois do seu testamento não há mais nada a acrescentar. Outra semelhança entre a doutrina de Gustavo e a de Jesus é a importância do perdão. A raiva, o rancor, são amarras poderosíssimas que não nos permitem caminhar. Se eu tiver alguém que não perdoei e estiver na cama com a minha mulher, um avião, eu acordo à meia da noite e em vez de me apetecer fazer amor com ela, vou estar na cama com o gajo que eu não perdoei. Porque as pessoas que nós não perdoamos dormem connosco na nossa cama. Pronto, aqui as semelhanças com o Messias esbatem-se um pouco. Jesus de Nazaré nunca disse têm de amar o próximo, senão não vão conseguir amar a próxima. Imaginem que estão na cama com a vossa mulher, que é um grande avião. É mesmo boa. E estão a pensar nos Judas Iscariotes. Claro que o avião não vai levantar voo. Ele nunca disse isto. Nunca. Para nós sermos livres, o perdão tem que acontecer. Eu tenho gente que está constantemente a dizer mal sobre mim, que são opinion makers. Humoristas, por exemplo. As pessoas acham que me conhecem ao ouvir o que os humoristas dizem sobre mim. Sabem como é que eu aceito isto na boa? Eu olho para os humoristas como se fossem abelhas. Eu semeio a verdade. E eles polinizam a verdade pelos seguidores deles. Eu olho de cima, porque a minha consciência está lá em cima. A consciência do Gustavo está lá em cima. É como o tiro-liro-liro. E os humoristas estão cá em baixo junto ao tiro-liro-ló. As ferroadas dessas abelhas magoam um pouco o Gustavo, mas ele dá a outra face. E por falar em insetos, houve uma invasão em Faro. É muito interessante o que está aqui a acontecer. Nós estamos a ser invadidos por moscas. Vocês já repararam ou não? É interessante, porque isto ontem não estava aqui, ok? Eu agora podia ser deselegante já e dizer que é natural que tenham aparecido muitas moscas, uma vez que o Gustavo só diz porcaria. Mas não foi nada disso. Na verdade, elas são a materialização de todas as pessoas que disseram quem me dera ser mosca para assistir a uma reunião do Movimento Acorda. É o chamado, tem cuidado com o que desejas. Qualquer coisa que digam sobre mim, qualquer estratégia para me descredibilizar é brincadeira comparado com aquilo que eu passei nas mãos da minha mãe. Brincadeira. Porque um dia eu enfrentei esse monstro da minha mãe. Vinha para me bater, chão. E nunca mais me tocou. Chão. Afinal, Gustavo não é Jesus Cristo do século XXI, é o Dom Afonso... É o Dom Afonso Henriques de 2025. Um fundou Portugal no berço da nação, o outro fundou o Acorda Portugal. Ambos bateram na mãe, embora no caso do rei tenha sido uma coisa mais metafórica. Mas espera, por rei referes-te ao Dom Afonso ou ao Gustavo? É que ele também é um grande rei. Tens razão, ele é soberano. Eu é que mando no meu tempo e eu é que escolho o que é quer fazer. E olha, malta, uma coisa importante. Vocês também são capazes, ok? Só que tenho que perder o medo. Ouvi aquele gajo a falar, isto fez-me sentido, já não vou para casa. E vamos ligar. Olha, maridão, ou mulher, ou patrão, olha, disse que ia para aí, mas já não vou. Pá, vou dar um mergulho, vou ver o mar, vou almoçar fora, já não vou. Malta, experimentem fazer isto. É uma delícia. De tudo o que o Gustavo disse até agora, o que me está a chocar mais é maridão. Mas, a mim também. Maridão. Mas experimentem fazer isto e depois contem como foi. Encontramos-nos no centro de emprego para contarem a vossa história, depois de terem dito ao vosso patrão: chefão, estive numa palestra do Movimento Acorda e decidi que não vou trabalhar hoje à tarde. Vou à praia. Que eu sou como o Gustavo, em mim ninguém manda. Uma falda estava grávida do António e eu andava nas clínicas, nos hospitais todos sem máscara. E vinham todos atrás de mim. E chama a polícia. Nunca chamaram. É o power. Qual é que é o pior cenário? É a polícia chegar cá e levar-me para a delegacia. Que grande experiência, nunca fui. Mas porquê é que a polícia havia de levá-lo para o Brasil? Para a delegacia. Ele ia só detido, não ganhava uma viagem. Falar com o delegado. Ele não ganhava uma viagem para o Rio de Janeiro, calma. Há quem anda a ver... tira. Há quem anda a ver demasiados filmes, Gustavo anda a ver demasiadas novelas da Globo. E agora, o momento em que eu apanhei o Gustavo a mentir. Não posso crer. Juro, ou foi mentira ou foi excesso de humildade, o que duvido. Porque ele inicialmente disse isto. Não sou um ator, um apresentador, um humorista, graças a Deus. Isso é que não, mas pouco depois fez um momento de stand-up. Não sei se há aqui malta que toma antidepressivos, não quer saber, mas há. Nenhum antidepressivo vai curar a vossa depressão. Nenhum. Sabe o que é que cura a vossa depressão? Prazer, paixão, natureza. É isso. E largas a medicação. Uma das notas que está aqui diz assim: mesmo que a depressão tenha passado, não pare de tomar. Está aqui escrito, malta. Estás curado? Não estás. Continua.
É humor para um público muito especial. Normalmente as piadas só funcionam se o público tiver a referência, não é? Neste caso é ao contrário, só funciona se ninguém ali conhecer o conceito de descontinuação gradual dos antidepressivos, tipo desmame. Eu não sou médico, não tenho um consultório, mas se eu tivesse um consultório eu estava sempre cheio, posso-vos garantir. Eu recebo 5, 6 mensagens por dia de malta a dizer assim, olha, eu tenho isto, o que é que eu devo fazer? E eu não posso ir para a doença porque eu não estudei doença, não é? Mas eu posso ir para a saúde. E o que é a saúde? Melhores hábitos. Se eu fosse médico, era o melhor médico da Península Ibérica. Mas era o próximo Nobel da Medicina. Como não sou, limite-me a dar preciosos conselhos no Instagram. Por exemplo, quer escapar à próxima pandemia? Emigre para um país africano. Malta, porquê é que o Covid não entrou em África? Malta, porque os gajos estão sempre ao sol. Porque os gajos comem da terra. Eles comem da terra. Ou seja, o sistema imunitário deles, super fortalecido. Os gajos estão sempre ao sol, pá, até estala. Gustavo Santos é o profeta taberneiro. Atenção que O quê? Repete, é o quê? Gustavo Santos é o profeta taberneiro. É uma combinação pouco habitual. E atenção que ele disse ali, espera, porque alguém na plateia levantou o braço, alguém quer intervir, talvez para pedir uma mini ao tasqueiro. Faz favor. Diz, irmão, desculpa. Não percebi nada, desculpa. Eles estão no hidroxicloroquina por causa do mosquito. Não imaginava, mas eu, se é comprimido, não acredito, mas eu não imaginava. Para mim, a minha visão tem a ver mais com a natureza, ok? Que os protege. Diz, companheiro. Rezoquina. Ok. Mas espera, eu não percebi. O que é que Estas pessoas estão a dizer que não é só os gajos estarem sempre ao sol e comerem outras coisas, mas que também fazem a profilaxia da malária, não é? Mas se é comprimido, o Gustavo não acredita. As pessoas não contraem malária, mas é porque comem da terra alimentos do bem. É certo que estes senhores também não tinham razão. Não foi por causa da cloroquina que os africanos sofreram menos com a Covid-19, mas não me espanta que a plateia do Gustavo acredite em coisas que dizia o Bolsonaro. O que eu estou aqui a fazer é por missão. Vocês estão a pagar uma coisa para estar aqui zero. Isto é missão, eu não estou aqui para receber dinheiro. Mas tenho despesas a vir, porque eu moro em Lisboa, não é? É missão, eu estou aqui por missão, porque foi falado para mim, de lá de cima, que vais fazer isto. Também o novo Jesus está a dar uma missão, a missa grande. Foi falado Esta lá missa de tinha cima. 2 horas, eu estou a poupar-vos a muito. Foi falado para ele, sim, Inês, lá de cima, e a voz disse-lhe assim: Gustavo, vais para um salão paroquial em Faro tentar vender os teus livros. É essa a tua missão. Gustavo podia efetivamente vender os seus livros em livrarias, como toda a gente faz, mas ele prefere ir porta a porta, contactar de perto com os seus fiéis. Ou será que não é por isso? Eu disse assim, Ricardo, tenho aqui mais um livro, mano. Toma lá. E o Ricardo disse-me assim, Gustavo, pá, não dá, meu. Não dá, meu. Estás muito queimado. O que é que eu recomendo, Gustavo? Eu adoro que me deem recomendações. Quando eu sei quem é que eu sou, eu adoro que me deem recomendações. Pá, afasta-te um bocado. Fica tipo uns 2 anos sem escrever. E eu pensei assim, porra, eu só uso isto que vou dizer agora, neste momento. Eu sou o autor mais vendido de sempre em Portugal nesta área. Eu. Mesmo assim, não há uma editora em Portugal que me queira publicar. Por acaso é muito raro ele sacar deste trunfo do autor mais vendido em Portugal nesta área. Nunca tínhamos ouvido. Nem ouvimos aqui há 5 minutos, nem nada. Eu começo a achar que ele tem razão. Ele é mesmo o nosso Jesus Cristo. Também Gustavo está a fazer a sua travessia do deserto. Vendo aqui. Este livro custa 22 euros. Custou-me a produzi-lo 6 euros. Quando vocês o comprarem, eu ganho 16 euros. E ganho muito bem, mal. Enquanto numa lojinha, porque custa 22, eu ganhava 2 euros. Aqui ganho 16. E eu mereço. Mas eu mereço tanto, mal. Mas eu mereço tanto. Ele merece tanto, mas tanto. Desde logo pelo trabalho que lhe dá a escrever estes livros. Todo o tempo que dedica à pesquisa. Alguém tem perguntas ou não? Quem foram as tuas inspirações? Um deles é o mestre. E outro é a minha vida. Não tenho... Não, investigação? Não. Zero investigação. Não. Zero. Sai tudo aqui. Canalizado. Yeah. Ficar sempre a leituras e tal, nada disso. Nada. Nem leio, mulher. Para ti. É sério? Não tenho o hábito de leitura. Só escrevo. Ele disse não leio, mulher. Nem leio, mulher. Nem leio, mulher. Não tenho hábito de leitura. Eu Palavras, só escrevo. não. É canalização. Ele não investiga. É só canalização. Eu realmente sempre ouvi dizer que os trabalhos de canalização são muito caros. Portanto, 16 euros eu estou a achar barato. Da última vez que foram lá à casa desentupir uma fossa, paguei 200. Olha. E só estavas na fossa porque querias também. E é uma escolha. Não apanhas sol? Extremamente desagradável É na o Super Renascença Mario. com Meo, Humaniza-te e Carte de Orba, Unilha, não te contentes com menos. Morte de João Gilberto, artistas do Brasil e não só mostraram-se consternados com o desaparecimento do autor de grandes clássicos da bossa nova, como este. Do país, Jair Bolsonaro. Eu disse que era a figura maior, não disse que era uma boa figura. Também foi, obviamente, convidado a comentar.
A Jair Bolsonaro foi pedido que comentasse a morte de João Gilberto. O presidente do Brasil limitou-se a dizer que era uma pessoa conhecida. Bolsonaro tem sido censurado por causa de um truque básico usado pelos ignorantes, que é dizer coisas vagas para não se comprometerem. Ele pensou, se me estão a perguntar pela morte deste fulano, é porque ele era conhecido e não um anónimo. Ora, na posse desta informação, o que é que eu posso dizer publicamente? Que morreu uma pessoa conhecida, os meus sentimentos à família, ponto final. Eu, que obviamente também sou ignorante, sou apanhada nestas situações às vezes. Já este ano, por exemplo, vi toda a gente consternada com a morte de Luke Perry, e eu na altura a pensar, quem teria sido? Mas não dei parte fraca, fui à Wikipédia e aí então pude participar nas conversas e dizer, que pena, ele ia tão bem no Beverly Hills, esperando que ninguém me fizesse perguntas sobre essa série que eu também nunca vi. Isto às vezes é perigoso. Por exemplo, tenho um amigo que só ontem descobriu que o Wiz Khalifa é um homem. Portanto, se de repente o rapper morresse, ele corria o risco de dizer publicamente: que dia triste, sempre adorei essa senhora. E agora podem dizer, mas ó Joana, uma coisa é tu não saberes quem é um determinado ator, outra é o presidente do Brasil não conhecer um dos maiores vultos da cultura brasileira. Eu não sei se não poderá mesmo ser isso. Reparem, Bolsonaro no início deste ano extinguiu o Ministério da Cultura, já para não ser apanhado na curva com estas notícias sobre músicos, poetas ou pintores. Bem, ainda bem, entre aspas, que Oscar Niemeyer morreu antes deste presidente tomar posse. Senão ele teria dito qualquer coisa como: era um construtor civil muito bom, não era? Bom, Bolsonaro só está habituado a ver os nomes desta gente da cultura nos manifestos que assinam contra ele e contra o seu governo. Ainda recentemente, em maio, quando Chico Buarque venceu o Prémio Camões, não recebeu parabéns do presidente brasileiro, só do português. O português dá parabéns a toda a gente. Por outro lado, quando morrer Francisco Buarque de Holanda, já sabemos qual vai ser a nota de pesar de Bolsonaro. Morreu um tipo que se dizia brasileiro, mas que era só mais um imigrante europeu que não devíamos ter deixado entrar. Eu acho que Bolsonaro tem a cabeça demasiado cheia de assuntos importantes para estar agora a dar atenção a mais cantor, menos cantor, não é? Também são tantos na música brasileira. Aliás, enquanto lhe pediam declarações sobre João Gilberto, Bolsonaro estava entretido a dizer isto. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Desculpa aqui as mulheres aqui, tá? Okay? É verdade, aconteceu ontem. Vocês jornalistas, são todos, uma visão de Brasil. Aconteceu ontem e aquelas senhoras estavam a adorar, pelo visto. Estavam. Isto fez-me lembrar aqui umas declarações famosas do taxista Máximo. As leis, sabe como é que são? São como as meninas virgens, são para ser violadas. Não sei o que é mais assustador. Eu gosto de choques como se fosse a primeira vez. Não sei o que é mais assustador nisto, se é saber que o Brasil elegeu um daqueles taxistas reacionários que às vezes encontramos para presidente, ou saber que até o Máximo faria um melhor elogio fúnebre a João Gilberto do que o Bolsonaro. Oh, não. A Padaria Portuguesa e Rexona trazem-lhe o extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Desagradável. E estamos de volta a este estúdio, finalmente, depois de 3 dias no 3 por Todos. Parece que foi de 3 um meses, ano, não é? Nós parecemos um ano. Confesso que estou um bocadinho cansada ainda. Eu dei por mim a desejar 2 coisas. A primeira é que pudéssemos ir já de férias. E a segunda é que as nossas férias não sejam como as da Mia Relógio. E perguntam vocês, quem é a Mia Relógio? Não perguntamos porque nós sabemos. Está bem, mas perguntem na mesma, como se fossem as pessoas lá de casa que não sabem. Quem é a Mia Relógio? Obrigada. É influencer e inimiga do IPMA. Do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera? Sim, eu já explico. Bom, hoje trago factos. Vocês sabiam que só 1% do suor vem das axilas? Não sabia. Sei que não esperavam ouvir a palavra axila a esta hora da manhã, mas nós temos de dizer as coisas como elas são. Era isso, ao sovaco, era pior. Então e os outros 99% de suor vêm de onde? De todo o corpo. Foi por isso que a Rexona decidiu criar desodorizantes, que são como... Como é que é? Decidiu criar o quê? Desodorizantes. Outra vez. Mas não disse mal. É para o odor. Bora. Odor. Desodorizantes. Então decidiu criar desodorizantes, que são como as fotografias de corpo inteiro. Este é um grande contributo da Rexona para combater o FOBO. Que é isso? Tradutora, por favor. Então, FOBO é Fear of Body Odor. Ou seja, a vergonha ou a ansiedade. Olha, isto é um tema sério, as pessoas não... desculpa, mas tu é que brincas com o odor. A vergonha ou a ansiedade que surge quando achamos que podemos estar a cheirar menos bem. Muito bem. Mia Relógio foi de férias, o que parece uma coisa boa, mas não se deixem enganar, pois foi horrível. Voltou com tão mau feitio que parece que tinha acabado de fazer uma semana inteira de turnos de 24 horas numa fábrica de calçado. Hello! Já não vinha aqui falar há imenso tempo. Já antes das férias, na semana antes das férias foi muito difícil porque tinha muita coisa para fazer e depois na semana das férias são férias. Muitas pessoas me mandaram mensagem a perguntar se eu não vinha falar das férias e eu começo por fazer
uma introdução que eu já fiz noutras ocasiões, que fui de férias, porque há uma coisa que eu não consigo entender, que é esta curiosidade alheia sobre o destino que as pessoas escolhem para ir de férias. E vocês até me podem dizer, mas é uma figura, é uma pessoa que se expõe, eu não sei o quê. Portanto, já sabem, isto é para não virem com as vossas porcarias, que eu já sei como é que vocês são. Aposto neste momento já estavam ao meio de uma mensagem a perguntar: Mia, por favor, diz-me em que unidade hoteleira estiveste, preciso muito saber. A Mia não percebe a curiosidade das pessoas. Lá porque ela publica dezenas de fotografias nas férias, as pessoas não têm de fazer perguntas. É só para deixar like, emoji foguinho ou comentário, que gata. Então aí podem perguntar, sei lá, de onde é que é a roupa? Depende, se comprou ou não, se a roupa foi oferecida. Sim, até convém que perguntem. Não tenho qualquer tipo de obrigação de informar onde é que vou de férias quando as férias foram pagas por mim. Pronto, não confundam as coisas. Uma coisa é se nós sermos convidados, ir para um sítio e eu ter que estar sempre a partilhar coisas do sítio, a fazer publicidade. É isso, Mia, nós sabemos que tu não estás com termo de identidade e residência, portanto não tens qualquer obrigação de avisar onde vais e quando voltas. Simplesmente achámos que, como partilhas tudo o que fazes todos os dias, podias também dizer qual era o hotel, mas desculpa, não volta a acontecer. A parte boa de se pagar as férias é que eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho que dar justificação nenhuma a ninguém, eu não tenho que fazer publicidade a nada, eu não tenho que partilhar nada. Portanto, faz muita confusão. Pessoas que não me seguem, pela primeira vez me estavam a mandar mensagens só a perguntar onde estão, por onde foram, não sei o quê. Por amor de Deus. Eu não tenho que identificar o hotel onde estou e não tenho nenhum problema em dizer, aliás, quem já esteve em Porto Santo percebeu perfeitamente, eu fui para aquele que é suposto ser o melhor hotel em Porto Santo e que não pronto, é. Deixou uma pista, e que não é. Aí falámos por cima, mas Pois ela foi. disse que não é. Já estou a perceber de onde é que vem este mau gênio. Eu percebo, quando uma pessoa vai com a expectativa de ficar no melhor hotel, chega lá e descobre que afinal é só o segundo melhor hotel, é normal que fique devastada. Há quem fique triste por estar no pior hotel em que já esteve, Mia fica de rastos por estar num que afinal não é o melhor. Tem a ver com o grau de exigência dela é alto, não é? A parte boa de pagar as férias é que não temos de dizer nada sobre elas, diz Mia num vídeo sobre as férias. Mas todas as pessoas que nos apanhavam fora do resort nos diziam o mesmo, diziam que aquilo parece que parou um pouco no tempo e que, por exemplo, o Vila Baleira, que é um 4 estrelas, é superior a um Pestana que é 5 estrelas. Então, mas não ias revelar onde é que tinhas estado? Agora acabaste de dizer que era no Pestana. Bom, o mistério durou menos de 2 minutos. Eu espero que a Mia nunca cometa um crime, e não quero estar aqui a dar ideias, por favor, até porque eu sou mãe de 2 crianças, mas é que se for inquirida pela polícia, ao fim de 30 segundos vai estar a dizer onde é que está o corpo. Pronto, senhora gente, eu confesso, o corpo está enterrado junto à piscina do Sheraton e digo-lhe, fiquei desiludida porque eu achava que era o melhor hotel de Cascais, pelo que tinha lido no Booking, e depois descobri que é apenas o 4º melhor. Mas é que ela de facto já fala como se estivesse na prisão, não é? Diz quando as pessoas nos apanhavam fora do resort. É, ela fala como se tivesse conseguido escapar, como se alguém lhe tivesse levado um escadote para conseguirem fugir da masmorra. Pronto, e também fiquei a perceber que muitas pessoas também já sabem que aquele não é o melhor hotel de Porto Santo, porque recebi carradas de mensagens de pessoas que já lá estiveram e que tiveram exatamente as mesmas queixas que nós tivemos. Eu acho que aquilo não apresenta um serviço de 5 estrelas, a comida não é péssima, mas nem média é, as refeições são sempre iguais. Eu estava a brincar, mas isto começa a ficar sério. De facto, comida que nem média é, já mexe um bocadinho comigo. Eu estou solidária. Mirra, relógio. Ninguém merece ir de férias e comer como se estivesse em minha casa e tivesse sido eu a cozinhar. Ninguém. A parte boa é que quando vou para esses sítios com refeições medíocres, eu já nem estranho. Eu acho que apesar de eles já fazerem aquilo há muitos anos, eles não estão preparados para receber tantas pessoas, porque imaginem, na altura do pequeno almoço ou do almoço ou do jantar, as mesas não estão postas, uma pessoa fica 1 hora à espera de pedir um copo de vinho, espera pelo copo de vinho, depois pede o vinho, espera pelo vinho, entretanto quando o vinho chegava, nós já tínhamos acabado de comer. Então, se pede vinho, espera pelo vinho, não pede vinho, espera pelo sumo. Mas demora muito, Ana. Isto demora começa muito. a tornar-se num dos relatos mais tristes que eu já ouvi. Nem histórias de crianças desnutridas me tocam tanto. É que pior que uma criança com fome é um adulto com sede e o vinho não chega. Mas a minha vai dizer mal de tudo. Não, achas? Por exemplo, tenho aqui a indicação que no próximo som vamos ouvir as palavras carne espetacular. Vá lá. Pronto, ainda fomos a um italiano dentro do hotel e ao madeirense, que é, de facto ainda era o melhor, se bem que nós fomos 2 vezes e na segunda vez eu já não achei a carne espetacular. Afinal, a carne espetacular era precedida de já não achei-a. Desculpem, foi falso alarme. Ainda não foi desta que disse bem de alguma coisa. Como é óbvio, não íamos para passear porque ali não há quase nada para ver, não é? Nós íamos para fazer piscina e praia. Portanto, torna-se um bocadinho redutor, entretanto, estar num sítio onde estava um vento que era uma coisa horrorosa. Eu tinha levado 2 casacos, um não conta, que é um blazer de linho, portanto, enfim, não ia andar na piscina de blazer de linho. Já para mim é estranho andar de fato de banho e depois por cima de blusão de ganga, mas foi basicamente o que eu usei, foi a minha farda.
Eu já estou a perceber de onde vem esta fúria Da onde? toda. Pois. Não podia ser só porque o hotel não é o melhor de todos e porque a carne não é a mais espetacular. É porque influencer, quem é influencer, como Mia Relógio, leva 27 looks para as férias e depois, por causa do mau tempo, não pôde usar nenhum. É revoltante. Às vezes à noite, quando éramos para jantar, eu dizia ao Diogo, eu não sei mais o que é de vestir porque a roupa que eu trouxe não é adequada para isto. É roupa para tempo quente, não é? Houve ali dias complicados porque, quer dizer, quando o transfer nos foi buscar ao aeroporto e o senhor nos disse, são vocês que vão trazer o bom tempo, eu achei logo aquilo muito estranho. Eu pensei, isto não é um bom sinal. Isto não é um bom sinal. Não. Isto é péssimo sinal. Há vários filmes de terror que começam assim e percebe-se logo que vão morrer todos no fim. Eu aposto que o senhor do transfer tinha dito que tinha dentes de Drácula e depois de ter dito isso, a seguir acrescentou maquiavélico. Não se preocupem com o mau tempo e o mau hotel, que eu garanto que vocês vão desta para melhor. Então, não tem estado muito tempo aqui? Ele, não, hoje choveu, tem estado vento, tem não sei o quê. E eu, ok, pode ser que isto mude. No dia a seguir acordas, abre-se o blackout, hello, que é isto? Parece que está de noite. Eu acho que a Mia tem um blackout interno, mesmo dela, que não deixa entrar o sol, não é? Quando a alegria lhe bate à porta, ela não abre. Dia depois, abre-se o blackout, continua de noite. Terceiro dia, é óbvio que nós começamos a darem malucos. Claro, é óbvio. Isto é uma experiência muito próxima de estar enclausurado numa solitária. Para os acompanhantes da Mia, a má notícia é que ela não estava sozinha. Porque pagámos umas férias para fazer umas determinadas coisas, não é? Apanhar sol, estar na piscina com a Emília. E nada disso aconteceu muito pouco. Nós, numa semana inteira que lá estivemos, apanhámos um dia e meio, que não foi seguido, não é? Estou a fazer tipo aqui o somatório, um dia e meio de bom tempo. Sendo que no último dia, obviamente, que é sempre assim, quem tem sorte, no último dia, no dia em que estamos para vir embora para casa, é quando teve sempre sol. Pronto, claro que no último dia ficou bom. Sabem o que era? Era o quê? Era a ilha a comemorar a partida da Mia. Ela levou a sua nuvem negra e claro que depois ficou bom, não é? É que o próprio Porto Santo também tem sentimentos e ficava igualmente triste quando subia aos stores de manhã e via que a Mia Relógio ainda estava lá a implicar com tudo. Claro que assim que ela partiu para o aeroporto, o sol voltou a brilhar. Eu não adoro férias de pulseira de resort, mas acho que quando se tem filhos é a melhor solução. A minha filha, que até é esta boca santa que vocês todos veem todos os dias, comeu muito mal lá no hotel. Não consigo perceber como é que um hotel não tem iogurtes normais, tipo Ela ia dizer mimosa, só que depois lembrou-se que a mimosa, tal como o Hotel Porto Santo, também não lhe pagou nada e como tal não vai revelar o nome dos seus iogurtes favoritos, mas também não vai calar a revolta que a consome por dentro por não haver iogurtes normais. Não têm uns iogurtes normais, portanto eles tinham uns iogurtes que estavam nos copinhos que pareciam uns batidos e que basicamente estavam cheios de corantes. E foi a única coisa que a Emília comeu, porque ela no primeiro dia ainda comeu uma panqueca e lá havia pães de leite, que é uma coisa que, como também vocês sabem, ela adora, mas ela normalmente também gosta dos pães de leite da avó Luísa, e ela nem sequer isso comeu. Que é isso? Este hotel. Mas que é os pães? É a avó da criança? Ah, pronto. Suponho claro. eu. Se calhar é a marca. Eu acho que é uma marca, não é? É uma marca pães de leite avó Luísa. Eu acho não, espera, será que são da tua mãe? Não, ela nunca fez pães de leite. Estou a falar, olha, eu acho que é uma marca. Eu acho que é a avó. Mas vamos, se for uma marca, estamos a dar imenso. Não nos estão a pagar nada, atenção. Mas realmente este hotel é mesmo uma porcaria. Como é que se dá ao luxo de dizer que é de luxo se, primeiro, a carne não é espetacular, segundo, não tem iogurtes normais, terceiro, não tem. Olha, isto é sério. São muitas carências num só hotel. Qual é a graça? Olá, terceiro, não tem pães de leite da avó Luísa. Isso, obrigada. E esse... Beberam? Não. Comeram iogurtes tipo batidos cheios de corantes. Nada, vinho, mas nunca mais rum. vem. Bom, eu sou quase tentada a dizer que a Mia não devia ir de férias porque estava melhor em Lisboa, mas depois lembrei-me como ela é quando está em Lisboa e portanto retiro o que disse. Olhem a Mia quando está em casa. À noite não temos nada para fazer, não há conteúdos para editar, não há papéis de contabilidade para tratar. É mesmo esperar que a nossa filha ajude, vá dormir cedo para os pais terem um momento assim, tipo, só meio estúpidos, olhar para a televisão, ver se eu acabo aquela porcaria do You, que essa série já me está a meter nojo. Então não veja.
Esta mulher nunca está contente. Ou é porque está de férias e o hotel não tem iogurte aroma tutti-frutti, ou é porque está em casa a descansar e a Netflix já lhe mete nojo, ou é porque tem de sair de casa e vai cansar-se. E vamos ter o fim de semana com algumas coisas também, festas de anos e essas coisas sempre. Que por um lado é ótimo, estamos com outras pessoas, socializamos, mas depois também não conseguimos descansar. Muito bom! A malta nunca está satisfeita. Não é a malta, a minha é só tu. Às vezes é importante relativizar também, deixa a sugestão. Pois, eu também acho que é importante pensar que há sempre alguém pior do que nós, não é? Eu nem vou tão longe, é só pensar assim, ok, eu embirro com tudo nas férias, mas também embirro com tudo em casa, portanto é só mais do mesmo, já estou habituada. Voltemos a Porto Santo, onde está neste momento a nossa repórter, uma vez que se vivem lá momentos dramáticos. É verdade, Joana, encontro-me à porta deste hotel, cujo nome não vou revelar porque não me pagam. Espera, eu sou jornalista, não funciona assim. Posso, por isso, dizer que é o Pestana Porto Santo e que se vivem momentos de grande consternação entre os portugueses que aqui se encontram, ou pelo menos entre uma portuguesa e a sua filha. Isto porque, além de não haver iogurtes mimosa, o abacaxi também não é de qualidade. Esta mãe, com quem falámos há pouco, deu-nos conta de que tanto ela como a filha têm sobrevivido à base de frutinhas. Pronto, e arroz, imaginei, tentámos arroz, carne, peixe, nada ali ela comeu. Ela alimentava-se de bananas, daquelas frutinhas e pouco mais. Eu própria comi muito mal lá e às vezes tinha fome. E mesmo a fruta, eu recebi imensas mensagens de pessoas que diziam a fruta que eles põem lá às vezes parece que está, tipo, o ananás está escuro e não sei o quê. E é verdade, eu só comia lá bananas, como a Emília. Se esta mulher não estava melhor em sua casa, no conforto do lar, a comer produtos do Chico da Fruta. Acabou de chegar cá a casa. Uma frescura. Vejam só. Ai meu Deus, e aqui? Eu vou devorar estas cerejas e os morangos. Ai, melhor cabaz, melhor qualidade, maior frescura, Chico da Fruta. Já sabem. Melhor frescura, melhor qualidade, Chico da Fruta. Parecia, não há nada de piroso aqui, só de saboroso. Mas não, estava ali ela exilada em Porto Santo a sobreviver a pão e água. Água porque o vinho demorava sempre imenso a chegar. E eu no outro dia disse, quando fui à Janaína, que ia tentar pôr a coisa em dia da semana que tinha tido a só comer não sei o quê. E houve uma pessoa que deve ser de lá, pareceu ficar muito ofendida, mas não come-se muito bem aqui, não sei o quê. E eu disse, sim, nos restaurantes que nós fomos fora, nós comemos sempre super bem. Lá dentro, eu não comi bem. E portanto, eu alimentei-me praticamente de pão, não é? Quer dizer que eu amo pão, pão é vida, mas eu própria já dava farta de pão, não é? Eu queria outras coisas. Só quem está lá dentro é que sabe. Pão é vida, mas também pode ser a morte do artista, como se viu. Agora, é óbvio que depois nós começamos, quer dizer, houve um dia que tivemos praticamente o dia enfiado no quarto, portanto, é óbvio que acabou por ser um bocadinho angustiante, não é? Cheguei ali uma altura que comecei a panicar, a pensar, no calor dos ananases em Lisboa, e eu, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Mais valia ter ficado lá e ir à costa. A panicar, não, a panificar. O dia todo ali a panificar. Por acaso eu adorava ver a review da minha relógio sobre a Costa da Caparica, não é? Sobretudo se depois de 1h30 no trânsito da ponte chegasse lá e estivesse bandeira vermelha. Pronto, é óbvio que às tantas só pensava, quero ir para Lisboa trabalhar, que é para fazer dinheiro, para pagar as próximas férias, para irmos para outro sítio qualquer, com bom tempo. Para irem para outro sítio qualquer, para depois poder fazer um vídeo a reclamar desse outro sítio qualquer. Eu mal posso esperar. E sabemos todos o que é isto de férias com crianças, porque é um desafio. Vou-vos dizer, e eu expliquei isso de uma forma muito sucinta, porque depois também nunca tenho muita paciência para as mensagens que acabo por receber, porque há pessoas que, pronto, enfim, estão cá só mesmo para a crítica, mas pronto, ela portou-se efetivamente mal, aos meus olhos, enquanto mãe, mas o comportamento dela é o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. E dizerem que uma criança de 2 anos e meio tem que se sentar no avião e pôr o cinto, por favor, só se ela estivesse a dormir, que ela nunca esteve. Portanto, foi um terror. Um terror. A Mia não tem paciência para pessoas que estão cá só mesmo para a crítica. Pausa para refletirmos. Bom, é natural que a Mia tenha voltado muito cansada. Saída para lá já estava cansada, só com 1h e tal de avião. Imagine ao fim de 7 dias. Foi um pesadelo, um terror, nas palavras da própria. Depois devem faltar-lhe adjetivos quando quer comentar, sei lá, o que se passa na faixa de Gaza. Esta semana foi ótima porque estivemos todos juntos, mas enquanto casal, nós não conseguimos, obviamente, ter momentos nossos. E acho que isso também é importante, porque eu digo sempre pais felizes, crianças felizes. Para mim é um lema. Bem, se é pais felizes, crianças felizes, pobre criança. Será que também é pais ralados, miúdos ralados? Isso ajudaria a explicar o mau comportamento. Mãe com birra, criança com birra. É a vida, olha, não trocava por nada, apesar de ser altamente cansativo, e eu vim de lá bastante cansada, não consegui acabar o meu livro. O meu marido foi incrível, porque muitas vezes levava a Emília ao parque a brincar ao balouço para eu poder ler.
Na verdade, parece um gesto altruísta para a mulher poder ler, mas o marido só queria 10 minutos de sossego sem ter de a ouvir. Mas olha, já agora, que livro é que a minha estaria a ler? Olha, tendo em conta o que sabemos dela, diria que é o livro de reclamações. Foi à recepção pedir. Bom, mas o que importa é que o pior já passou. As férias finalmente acabaram, está tudo bem, a Mia já está feliz. Hoje estou muito contente porque daqui a pouco eu e o Diogo vamos viajar, vamos de fim de semana aos dois. Estou muito contente mesmo. Ai, que bom! Eu aposto que desta vez vai correr bem, vai. E estamos super felizes porque assim vamos namorar um bocadinho e vamos respirar um bocadinho, apesar de para onde vamos não está a bom tempo. Oh, não! Lá vamos nós outra vez. Qual será o destino agora? Olha, uma coisa é certa, uma ilha não é. Como o tempo estava uma coisa horrorosa e eu não volto tão cedo a Porto Santo, mas também não vou voltar a nenhuma ilha em que realmente seja incerto o tempo, porque portanto, nunca mais vai a ilhas com tempo incerto, que é basicamente nunca mais vai a nenhuma ilha, porque nenhum sítio no mundo tem tempo sempre certo. Tempo certo só os relógios. Até uma minha relógio parada está certa 2 vezes por dia. É isso. Mas olha, isto é feito tudo um grande exagero, não é? Este drama das férias. É assim, olha aí, Inês, não gozes, porque a Ana fez o mesmo daquela última vez que foi às Maldivas. Eu? Lembras-te? Sim, sim. Quando vieste, pois foi. Fizeste esta cena no teu Instagram. Porque estava a chover, exato. Olá, já estou de volta das minhas férias nas Maldivas e estou muito tristinha porque choveu todos os dias, todos, e estou exausta porque eu acordava e tinha esperança que estivesse sol e não estava, e chorei muito. Eu acho que não chorava assim desde o funeral da minha avó. Não houve uma vez que chorei mais, porque desci na Rábida aqui para a praia e quando cheguei cá abaixo estava nevoeiro. Mas olhem, eu nunca mais vou a uma ilha, nunca mais, nunca, não me apanham noutra. Nem ao Leroy Merlin, que tem aquelas ilhas de cozinha. Não vou. Eu não acredito que foste buscar isto. Fui. É há um ano e tal, mas fui. Tens de ser mais positiva, Ana. Tens de aprender, sabes com quem? Com a Mia Relógio. E eu fui ensinada a ver sempre o lado positivo das coisas e o copo meio cheio. Foi ensinada, mas não aprendeu bem. Acontece, eu também fui ensinada a resolver equações, mas nunca percebi nada. Mia Relógio vê o copo meio cheio. Resta saber de quê? A mim parece-me ser um daqueles copinhos das análises clínicas, com a primeira da manhã, sabem? Sim, sim. Com Padaria Portuguesa e Rexona não te abandona. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. E ontem, depois do nosso programa, estive a ouvir o grande debate das rádios e decidi finalmente em quem vou votar no domingo. E vais anunciar aqui, Joana? Sim, acho que não há problema. Eu vou votar no Eduardo Batista. Eduardo Batista, mas ele nem chegou a formalizar a candidatura, isso não vale. Mas está ou não está no boletim de voto? Está. E vai ou não vai haver gente a votar nele? Com certeza que sim. Alguns até, talvez, achando que estão a votar no candidato comunista. Eduardo Batista, João Ferreira, são dois nomes portugueses banais, não é? Que assim, de repente, não relacionamos bem com cara nenhuma. Eu acho que vai haver este engano. Não tem nada a ver. Até é bem provável, atenção, que Eduardo Batista anda ali taco a taco com Tiago Maia. Bom, Eduardo Nelson da Costa Batista, lá está ele, é logo o primeiro do boletim, antes de Marisa Isabel dos Santos Matias. Que estranho, não é? Se subtrairmos o primeiro e o último nome à Marisa, ela transforma-se numa oligarca angolana, Isabel dos Santos. Pois é, verdade. É contraditório, não é? Pois é, de porem um nome completo, pode baralhar as pessoas. Assim, de repente eu não estava a perceber quem era. Não? Não, Marisa Isabel. Mas Marisa é logo uma boa pista. Sim, não há muitas. Era como agora, mas é estranho isto ter Isabel dos Santos no nome. Era como descobrirmos agora que André Ventura, na verdade, se chama André Álvaro Cunhal Ventura. Tinha tanta graça. Ia acontecer. Mas não. É André Claro Amaral Ventura, embora sejam um pouco claras as suas intenções. Esta coisa de vir o nome completo no boletim de voto deve afastar algumas pessoas da política ativa, não acham? Tipo Lili Canessas. Se ela se candidatasse, descobríamos todos que na verdade se chama Maria Alice Custódio Carvalho Monteiro. E aposto que sabes de cor. Lili, nem Canessas. Foste procurar, é uma coisa que tu sabes. Claro, é uma informação que tenho aqui na manga. Ou então o Pepe, o jogador do Porto, este é mais difícil, é Kepler Lavran de Lima Ferreira. Ainda bem, o boletim traz fotografia, portanto conseguimos perceber, senão não tinha Mas Joana, que era o Pepe. Só para que saibas, o Pepe não pode candidatar-se, porque a Constituição Portuguesa determina que apenas cidadãos originariamente portugueses podem ser eleitos Presidente da República, de acordo com a Lei da Nacionalidade, artigo 4. Olha, pronto, que eu também sei de cor. Sim, claro. Mas isto eram só suposições muito parvas, não era para levar a sério, mas obrigada pelo esclarecimento. Eu passo então a uma hipótese que deve ser levada mais a sério. Sofia Arruda, a filha do meio do super pai. Para sempre a filha do meio do
Superbike, Escreveu sim. agora um livro intitulado Calma, vai correr tudo bem. Portanto, é provável que isto seja o slogan da sua próxima candidatura às presidenciais. E é aí que vamos descobrir que, na verdade, ela se chama, isto é verdade, Soraya Sofia Arruda. E vamos ficar tristes, não é? É uma Soraya Arruda. Já o PP Rapazote, se algum dia quiser candidatar-se, fica a ganhar, porque tem um nome muito mais digno do que PP Rapazote. É Pedro de Matos Fernandes. É quase igual ao Ministro do Ambiente, não é? Bom, mas estamos para aqui a falar disto e nós queremos falar de coisas sérias do Eduardo Batista, como sempre. Eduardo Batista, um militar que quis candidatar-se à presidência. Houve só um pequeníssimo problema. O que acontece? A lei permite, portanto, que a gente formalize a candidatura sem entregar a documentação toda. O que é que eu fiz? Isto não é nenhuma forma de protesto, nem estou a gozar com isto, nem é para gozar com o sistema, nem é para pôr em causa o sistema. Eu quero mesmo ser Presidente da República. Considero que fui bloqueado na minha campanha. Consegui arranjar 11 portugueses que acreditaram em mim e que me propuseram para Presidente da República. Não vamos gozar. 11? Não, nem estamos aqui para isto. 11. O Eduardo disse 11, não foram 11 mil portugueses, atenção, foram 11. Ele precisava de 7.500 assinaturas, conseguiu 11. Este candidato a candidato nem sequer conseguiu mobilizar a sua família, Pois, com a não é? minha família tinha mais. Sim, senhor. Pelo menos 20 e tal. Uns vizinhos, qualquer coisa. E ele é militar. Devia ter facilidade em regimentar tropas, mas não. O que vale é que na net correu melhor. Na vida real foi difícil, de facto, reunir assinaturas, mas no Facebook há uma página chamada Eu Voto Eduardo Batista e tem, deixa cá ver, 3 seguidores. Não posso. Não, afinal aqui também não foi um sucesso. Talvez no TikTok. Eu quero ser Presidente da República, acho que devo ter o mesmo direito que os outros. Esta primeira fase correu mal, não me deram as condições, mas se eu passar para a segunda fase e puder ter as mesmas condições que os outros candidatos, ser ouvido na televisão, a expor o meu projeto, para mim está tudo bem. Pronto, o Eduardo Batista pensa que as presidenciais são como os exames nacionais, dá para ir à segunda fase. Quando não corre bem à primeira, vai-se à segunda fase. No fundo, o candidato acreditava que estava só a passar uma fase má. Por azar, essa fase coincidiu com o prazo de entrega das candidaturas e assim não chegámos a assistir à fase boa. Mas por acaso eu tive pena de só ter sabido disto agora, senão eu teria tido todo o gosto em ajudar. Só precisava de ter assistido a este vídeo a tempo. Portugueses e portuguesas, sejam muito bem-vindos ao espaço de candidatura de Eduardo Batista. Este vídeo destina-se a dar apoio a todos os cidadãos e cidadãs que queiram ser proponentes da candidatura de Eduardo Batista às presidenciais de 2021. Se assistirem ao vídeo até ao fim, irão constatar que, apesar do processo parecer complicado, as coisas não são tão difíceis como isso. Basta apenas um pouco de boa vontade. Olha, ok, boa vontade como nós sempre temos. na vida, não é? Um pouco de boa vontade. Ele avisou que parece difícil, mas não é. E boa vontade nós temos. Portanto, vamos a isso e já agora ficamos a saber como é que se faz, não acham? Sim. Vamos então começar. Para encontrarem os modelos de documentos a preencher, basta consultarem o site oficial do candidato Eduardo Batista na internet. Depois basta clicar no canto superior direito na página em volta. Clique, por favor, em baixo no botão Declaração de Proponente. Um ficheiro do Word será aberto com 4 páginas. A primeira diz respeito a instruções de preenchimento. A segunda, uma declaração de propositura da candidatura e um duplicado do requerimento de certidão de inscrição nos cadernos do recenseamento eleitoral. Oh Eduardo, isto parece-me dar mais trabalho do que pôr os papéis para a reforma. Aliás, a explicação é tão demorada, tão longa, que pode acontecer chegarmos ao fim e eu já ter idade para me aposentar. Mas pronto, continuo lá. Nesta primeira página encontrarás elementos essenciais acerca de como funciona a candidatura e os pormenores que deves ter em atenção ao preencher as declarações. No fundo da página podes encontrar a morada para onde deves enviar a carta com as declarações assinadas no seu interior. Mas vamos com calma. Primeiro vamos preencher as declarações. Primeiras declarações. Com calma. Olha, estou a simpatizar muito com este senhor. Eu também. Sim. Ainda vamos a tempo. O nome dele está lá. Com calma, não se precipitem, não entrem em loucuras. Eu estou calmíssima, Eduardo. Aliás, eu estou quase a adormecer. Ande lá com isso. Se é esta burocracia toda para sermos proponentes da sua candidatura, imagine se fosse eleito Presidente da República e nós precisássemos pedir uma audiência. Bem, vamos lá ouvir o resto das indicações com calma, já não deve faltar muito. Para preenchimento da declaração de propositura da candidatura, basta preencher os passos solicitados no documento. No entanto, há aqui um pequeno pormenor. Se mudaram de residência recentemente, não devem colocar essa residência no documento, mas sim a residência antiga onde vocês estavam registados para votar, indicando a freguesia e o concelho. No fundo da página devem colocar a data e assinar conforme está no bilhete de identidade ou no cartão de cidadão. Faltou-lhe explicar como se agarra a caneta. Sim, não. Há aqueles candidatos à presidência que nos tomam por parvos, não é? E contam umas mentiras e tal. Eduardo Batista toma-nos por burros, na medida em que explica tudo muito direitinho, não vai dar-se o facto de não sabermos qual é a nossa morada, por exemplo, onde é que devemos assinar. Para além de ter que assinar a propositura de candidatura,
o proponente deve ainda fazer prova de que está registado ou inscrito nos cadernos de recenseamento eleitoral. Para tal, deve preencher este requerimento dirigido ao excelentíssimo senhor ou senhora Presidente da Comissão Recenseadora da área onde estão registados para votar. Ai, homem, que chatice. Isto vai ser a edição mais chata de sempre, extremamente desagradável. Eu não aguento mais. Isto não era fácil e rápido. Tinha prometido que sim. Não caía num engodo tão grande desde que me telefonaram para um estudo de mercado que ia demorar só uns instantes. Resultado, passei 37 minutos a responder àquelas coisas. Pouco satisfeito, médio, muito satisfeito. E não fiquei nada satisfeita, digo-vos. Será que agora o Eduardo já acabou ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Para saber a sua freguesia de recenseamento, envie SMS para o número 3838 com a seguinte mensagem: RE, espaço, número de cidadão UBI, espaço, data de nascimento no formato ano, mês, dia. Depois, basta enviar e receberá de imediato uma mensagem com o seu nome, indicando o posto de recenseamento com a freguesia, o concelho e o distrito. Ai, que Faltou explicar como é que se envia um SMS. Pois é, Eu senti falta dessa parte. Portanto, liga ao telemóvel, insere o PIN, caso se esqueça, põe o código PUC, confirma se tem bateria antes, não é? Vê quantos pauzinhos tem de rede. Eu sinto falta de mais informação, Eduardo. Como pode constatar, afinal é fácil. E a tecnologia ajuda muito. E a tecnologia ajuda muito. Não, eu não achei assim tão fácil, Eduardo. Aliás, confesso que não me lembro como é que tudo começou, não é? Isso aonde? Isso é um site a que clicava-se Sim, para quê? onde? Para Em quê? baixo? Qual o propósito? Já não sei, foi há tanto tempo. O que é que vocês acham de nós ouvirmos tudo outra vez? Não. Extremamente desagradável. Bem-vinda de volta, Joana Marques. Estávamos todos cheios de saudades tuas. Só por causa disso até gravei um jingle para ti. Espero que gostes e que não seja extremamente desagradável. Beijinhos. Beijinhos para a Marisa Liz. Marisa Liz. E porquê? Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Ai, que giro. É que novo jingle eu nem devia para o fazer nada extremamente. depois disto para não estragar, não acham? Tudo o que eu venho a dizer agora vai estragar o jingle. Vai, é o verdade. jingle é sempre o melhor da rubrica. Obrigada, Marisa. Obrigada, Liz. Marisa. Beijinho. Incrível. E cá vamos nós outra vez. Vamos lá ver se ainda sei fazer isto. Eu acredito que nos últimos 3 meses, durante a minha ausência, tenham trazido aqui imensa gente altamente credenciada para falar sobre Covid-19. Eu fui ouvindo. E foi precisamente por isso que eu resolvi antecipar o meu regresso, porque chega de ouvir falar quem sabe. Está na hora de dar tempo de antena a quem não sabe. Neste caso, o grande Cláudio Viana. Quem? É um ex-concorrente da Casa dos Segredos. Olha, assim pelo nome não estou a ver mesmo. Joana, consegues dar mais pormenores? Na verdade, não. Ele não se destacou assim muito na casa. Deu mais nas vistas o pai. Mas que giro. O pai entrou também com ele no programa? Não. Ficou cá fora, mas deu show na mesma. Protagonizou o célebre momento pai de Cláudio contra avô de Jean-Marc. Não me perguntem porque é que eu ainda me lembro disto. Vamos ouvir só um bocadinho para recordar, para matar saudades e também para desanuviar disto do coronavírus. A Dona Teresa perguntou-me: nominalize esse concorrente. Eu nominalizo, não disse que essa palavra não conheço. Pronto, diga o nome desse concorrente. E eu respondi: se quer que eu diga, eu digo, é o Jean-Marc que está fora do contexto. Eu não chamei homossexual ou protagonista Jean-Marc. Nunca chamei. Fique bem claro. Pelos vistos, em 2012 ainda se achava que chamar homossexual a alguém era uma ofensa, não é? Não conta como ofensa. Bem, já não sei ao certo que tipo de estupidez estava em causa, só sei que a discussão acabou com estas míticas palavras. Foi o senhor a mostrar a pilinha do seu filho. Que confronto memorável. Mas que é isto? Não sei bem explicar, não sei o que é que aconteceu, mas esta frase ficou-me na memória. Portanto, temos a Batalha de Aljubarrota, a Batalha de Ourique e a famosa Batalha da Pilinha. Sim. Foi esta. Bom, é destes grandes momentos que é feita a história de Portugal. Nesta altura, Cláudio Viana era apenas um garoto, filho de um senhor aparentemente perturbado. Agora, 8 anos envolvidos, percebemos também que o Cláudio Viana tem uma ligeira perturbação, porque tentou já por 2 vezes apanhar um avião e por 2 vezes falhou por não ter o teste de Covid. Antes de mais, peço desculpa se oferir algumas suscetibilidades, ok? Mas devido neste caso, ao Covid-19, eu fui barrado 2 vezes. E deixa-me extremamente revoltado. Eu poderia ser um revolucionário, porque sou revoltado com muita coisa que está à volta da medicina. E agora vocês podem me dizer, mas tu não és médico. Mas tu não és médico, Cláudio. Pois não. E eu respondo, mas porque é que o médico sabe mais que eu? O que é que o médico sabe mais que eu não saiba?
Eu já perguntei isso sobre um astrofísico. Sabe um astrofísico mais do que eu, que nunca tirei esse curso Na verdade, universitário? não sei se notaram, mas o Cláudio respondeu-nos com uma pergunta. Mas ok, o que é que o médico sabe mais que tu? Vamos lá. Tirando a matéria de anatomia patológica, bioquímica, fisiologia, genética, biologia molecular, imunologia, farmacologia e propedêutica, não estou a ver assim o que é que sabe mais do que tu. Só por ter estudado mais que eu, só por ter lido mais livros que eu, o médico não tem que saber mais que eu. Realmente, também só porque estudaram 10 anos enquanto estavas a participar em várias edições do Secret Story, reality show em que, note, é proibido levar livros para dentro da casa, não se percebe por que raio é que os médicos sabem mais do que tu, Cláudio, nomeadamente sobre uma epidemia. O Covid-19 está-se a tornar um circo. Isso é tudo uma tanga, ok? E volto a repetir, desculpem se estou a ferir suscetibilidades, mas vou voltar a repetir, isso é tudo uma tanga. Ok? Se por acaso alguém tiver Covid, é porque alguém está a dizer que é Covid, mas não é Covid. Já percebi, temos aqui um problema de semântica. Estamos a nominalizar mal, como diria o pai do Cláudio, não é? Não lhe podemos chamar Covid. Passamos a dizer que as pessoas morreram de causa desconhecida e pronto, está resolvido. Nós estamos submetidos a milhões de vírus neste planeta Terra. Sempre tivemos e sempre iremos estar. Nós temos é que nos cuidar, nós temos que perceber que máquina é que nós somos, nós temos que perceber o que é que nos faz bem. Eu não sei bem que máquina é que sou, mas o Cláudio parece-me um Robocop ao nível da argumentação. Quer dizer, eu na verdade até sei que máquina sou uma bimbi, porque sou muito boa a triturar alimentos. Bom, vamos continuar a ouvir o Dr. Cláudio. É um vírus, ok? Como vai existir milhões de vírus? Porque o nosso corpo está vulnerável, está disposto a receber esses vírus. É perfeitamente normal, nós somos animais. Só que por isso é que nós somos racionais, nós temos de ter a capacidade para perceber o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, para combatermos tudo que há de mal neste planeta. Para combatermos tudo o que há de mal neste planeta. Tudo! Tipo o quê? Covid-19, incêndios, acidentes de automóvel. Portanto, temos de nos cuidar para sermos assim uma espécie de super-homem que resolve todos os problemas e é imune a qualquer vírus, só não é à criptonite. Gente, Covid é tanga e vou continuar sempre com esta postura, percebido? Agora, vírus sim existe, sempre existiu e sempre irá existir. Nós somos bichos, tu és um bicho, eu sou um bicho. Existem bichos, ok? Isto parece um poema, reparem. Tu és um bicho, eu sou um bicho e existem bichos. Devia ser Miguel Torga, Devia ter não é? uma música. Miguel Eu Torga sou não. um bicho, Lá tu está. és um bicho. Podia ser, sabes o quê? Existem Uma nova música do Irã Costa, não é? Que ele fala de mais bichos. isso. É mais isso. Vou-vos dar um exemplo. Ano passado vocês tinham gripe, certo? O que é que vocês faziam? Tomavam o seu gripe, se calhar metiam aquelas roupas quentes ou tinham água gelada para baixar a temperatura e tudo se passava, certo? Agora se tens Covid, o que é que te acontece? Entras em pânico, medo. Ai meu Deus, tenho Covid. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Que responsável que sou. Vais sentir culpado, vais ficar sem alma. Isso que eles querem é o controle da vossa mente. Vocês não entendem isso. Desliguem a porcaria da televisão. Não acreditem em tudo que eles vos dizem. Não acreditem em tudo o que eles vos dizem. Eu adoro este conceito do eles, não é? Quem serão? Serão os extraterrestres? Os americanos? Os Illuminati? E já agora, aquela coisa que o Cláudio disse de usar água gelada para baixar a temperatura não é boa ideia. Usem antes água tépida, como aconselham os médicos. Aquela malta que não percebe nada de medicina, ao contrário aqui do Cláudio. Mas por que será que ele fala tanto de Covid? Que súbito interesse é este? Eu estou a falar sempre nesta tanga deste Covid, porque devido a isso fui barrado 2 vezes. Porque eles precisam de papéis, precisam de um papel, de um documento estampado, com o nome, com uma palavra a dizer negativo. E desta vez fui barrado porque também existe um prazo. Ou seja, existe um prazo de dias que se tem que viajar. Ou seja, ultrapassando aquelas horas já não podes viajar porque podes ter Covid. Portanto o Cláudio achava que se fazia o teste do Covid uma vez e estava feito. Era para sempre. Olha, se assim foste eu safa, que eu fiz a 23 de julho e deu negativo. Será que ele pensa que isto é igual com o álcool? Tipo, mandam-no parar numa operação stop e ele diz: senhor guarda, não preciso soprar no balão, que eu já fiz isso em 1999 e não acusou nada. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Eu hoje trago uma portuga brasileira, como diria o grande Roberto Leal, uma mulher que durante anos falou português de Portugal, mas agora fala português do Brasil, talvez porque lá o público também é mais vasto, não é? Pode ser aqui uma manobra comercial, não é? De marketing, antigamente, não é? Sim. Antigamente dava pelo nome de Alexandre Solnado, mas agora no seu site apresenta-se como Alex Solnado, que é uma coisa mais brasileira, Alex, não é? A autora portuguesa
na área da espiritualidade com maior projeção mundial, diz ela. Falta só dizer que também não temos assim muito mais, não é? Não Pois temos não, outras. não me assim, lembro. de repente, Não estou a ver. portuguesas na área da espiritualidade. Bom, só se considerarmos a Maria de Lourdes Modesto, não é? Que no seu mais emblemático livro tem uma ótima receita de bacalhau espiritual. É assim o máximo que eu me lembro. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar na primeira lição do coronavírus. A Terra já deu tsunamis, já deu terremotos, já deu tudo. Coitada da Terra, o que ela já deu. A sensação que eu tenho às vezes é que a Terra está assim, ó. O que eu vou dar mais para esta gente entender? Entendeu? Isto é, o que ela pode fazer mais para a gente entender? Desta vez ela mandou a gente para casa, para a gente ter tempo de pensar e de ver umas lives. A Terra já deu tsunami e terremotos, é certo, mas também já deu coisas boas, Alexandra, tipo cerejas, laranjas do Algarve, coentros, nem tudo é mau. Sabia que ias gostar desta referência às laranjas do Algarve. Obrigada por isso. É para matar as saudades. Mas vamos por partes. Alexandra é daquelas pessoas que acredita que o coronavírus veio para nos ensinar, não é? Como se fosse o justiceiro, ok? Tudo bem, eu já ouvi esta teoria várias vezes, mas ainda ninguém me tinha dito que o coronavírus pretendia que nós ficássemos em casa a ver lives no Instagram. No fundo, o Covid fez uma parceria comercial com o Bruno Nogueira. Acho que foi isso. É isso, foi que isso. tipo de lives é que a Terra pretende que eu veja? Se puder ser mais clara, eu no outro dia vi uma do Zé Carlos Pereira. Será que conta? Para ver se a gente entende que tem que começar a vibrar em aquário. Entendeu? Não entendi nada. O que é isso de vibrar em aquário? Tudo isso é de aquário, porque é a diferença. Eu sou quem eu sou. Enquanto em peixes eu tinha que ser o que esperavam de mim, aqui em aquário eu sou quem eu sou. Então, de repente vem um vírus que põe a gente tudo igual. De que adianta você ter dinheiro agora com o vírus? É bem, eu acho que ter dinheiro adianta sempre, Alexandra, porque uma coisa é fugir do vírus abrigando-se num T0 na Ameixoeira, outro é fugir do vírus em casa do Ricardo Salgado, não é? Mas pronto, eu acho que percebi a ideia. Agora estamos todos iguais, é isso. Há quem diga que estamos no mesmo barco, Alexandra acha que estamos todos no mesmo aquário. Estar longe das pessoas faz com que eu honre esta experiência. Tipo, se ele me fez ficar aqui longe daquelas pessoas, eu tenho que honrar isso. Eu tenho que fazer com que isso tenha um propósito, que valha para alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Então, todo mundo está longe dos outros, do que é fora, para poder entrar dentro. Esta parte eu percebi. Se o vírus me mandou ficar longe do resto do mundo, sim, tantas semanas, eu tenho de o honrar, sei lá, arrumando aquelas gavetas que prometi que arrumava quando tivesse tempo, não é? E por falar em tarefas domésticas, Alexandra diz que nós temos de aspirar. E é bem verdade que eu daqui já vejo o cotão aqui no meu escritório, mas acho que ela quer que aspiremos outra coisa, a alma. Faz um trabalho que é sente isso, e traz para o peito, traz para o peito. E você vai começar a entender que vai ficar aqui uma coisa forte. E aí você aspira, entendeu? Não é tão fácil aspirar. Às vezes demora 20 minutos para aspirar, porque é muita coisa. Mas pensa num aspirador, pede ajuda. Me tirem isso daqui, põe um aspirador aqui, fica sentindo essa... Como é que é? É curioso perguntar isso, porque é engraçado que quando a Alexandra fala em aspirar, ela faz barulho de aspirador. Repararam? Vamos ouvir. Fica sentindo essa... Parece que de repente ela se transformou num aspirador daqueles de saco da Roventa. Por que a gente não aproveita esta altura para fazer esse processo de encarar o medo e de aspirar, de levar embora? Alexandra, eu já tenho dificuldade em arranjar tempo para aspirar ali os tapetes da sala. Quanto mais o meu medo. Eu só para aspirar os medos que tenho de doenças eram precisas 7 horas, não é? E 20 aspiradores. E 20 aspiradores. Sim, daqueles potentes. Industriais. Sim. Mas olhem que eu não sou a única. A própria Alexandra também fica um bocadinho nervosa quando tem de ir ao hospital. Eu estava muito agitada. E aí, a mulher falou assim, você vai ter que tirar análises. E eu perguntei, quanto tempo demora as análises? E ela falou, umas 3 horas. Você não está entendendo o que aconteceu? Eu comecei assim, um Alka-Seltzer começou a subir aqui. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu não queria ficar. Porque eu tenho uma vida passada em que eu fiquei presa há 50 anos. Então, tudo que me prende, eu fico enlouquecida. Eu já tinha ouvido pessoas a dizer, olha, não posso ficar aqui à espera que chegue a 100 a 43 porque tenho uma vida. É a primeira vez que ouço. Olha, não posso ficar aqui para fazer análises porque tenho uma vida passada em que fiquei encravada, vai daí, tenho horror a esperar.
Meu Deus. Subiu um Alka-Seltzer tão forte e eu aproveitei, pensei no aspirador, trouxe o aspirador e comecei a aspirar aquilo. E quanto mais eu sentia, mais eu via aquilo indo para fora de mim. Indo. E eu continuava sentindo aquilo, eu não queria ficar ali, eu não quero. E foi impressionante, porque de repente eu senti uma paz. Subiu-lhe um Alka-Seltzer tão forte. Já é a segunda vez que ela usa esta expressão. Eu deixei passar a primeira, mas agora temos que falar sobre isso. Não dá. Subir Alka-Seltzer. Resumindo, Alexandra foi ao hospital porque estava com azia e sensação de infartamento. No fundo foi isso. Isto parecia a descrição de uma lavagem ao estômago, não é? Com aquilo tudo a sair. Bom, mas vamos lá aproveitar a presença da Alexandra para saber de coisas úteis. Alexandra, quando é que este maldito vírus desaparece? Ele não vai embora enquanto a gente mantiver padrões de fuga. Entende? Por que ele tem que ficar tanto tempo? Que é para dar tempo de todo mundo entender. Ui, então estamos tramados. Isto vai demorar, já vi. Não há assim mesmo nada que possamos fazer? Eu já estou em casa faz não sei quantos dias e o pessoal ainda não entendeu, eu vou continuar em casa. Vou continuar fazendo o meu processo, até porque se eu subir a minha frequência vibratória, se eu começar a vibrar, eu vou ajudar com a minha frequência a que mais pessoas entendam. Porque chega uma altura em que a frequência vibratória é tão alta que quem não está vibrando nessa frequência se sente não pertence. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é ficar em casa vibrando alto. Ponto final. Eu vou usar esta desculpa quando alguém me quiser obrigar a sair de casa para trabalhar. Vou dizer, desculpem lá, mas não posso agora. A minha função na Terra é ficar em casa vibrando alto. Não posso interromper esta missão. Lição número 2. Se a Terra estivesse bem, ela não enviava alertas. Um tsunami é um alerta. Chuvas a mais são alertas. Calor a mais é um alerta. O coronavírus é apenas um alerta maior, já que vocês não ouvem os outros. E quando começam a ter alertas destes, convém começarem a retroceder no que estão fazendo, para que nada mais aconteça. Primeiro diz que vocês não ouvem, portanto, a Alexandra ouve, nós não, vocês não ouvem. Convém que comecem a retroceder para que nada mais aconteça. Isto já não me soa alerta da Terra, soa uma ameaça da Terra e eu não estou a gostar do tom. Só por causa desta vou voltar a usar cotonetes. Sabe aquele bichinho da conta que você faz assim e ele se encolhe todo e rola? Esse bichinho da conta, quando você toca nele, ele se encolhe, isto é, ele reage. Você acha que precisa dar um tapão nele? Não. Ele entendeu. Portanto, Alexandra Solnado acaba de insinuar que o bichinho da conta é mais inteligente do que nós, porque ele entendeu e nós não. Só que ele entendeu o movimento humano assim com o dedo, não uma mensagem encriptada da Terra, assim também eu. Entender os sinais, entender os alertas, tipo ler. Da mesma forma que os índios antigamente liam quando ia chover, eles viam no céu quando ia... O ser humano vai para o computador faz uma previsão de como está e fica tudo científico. E depois quando vem uma coisa dessas, ninguém pode resolver. Tem razão. Então, atentos aos sinais. Eu acho que um bom trabalho de casa para vocês, para amanhã, era o seguinte, era vocês tentarem fazer um levantamento dos sinais que vocês já tiveram na vida de vocês, cada um de vocês. Combinado. Eu vou fazer, Alexandra, e depois envio. Mas realmente o que eu ia dizer é que no tempo dos índios isto era tudo muito melhor. Aliás, consta que a comunidade científica internacional pediu a uma tribo indígena da Amazónia que desenvolvesse agora a vacina para o Covid. Por isso é que está a demorar um bocadinho mais, não é? Eles estão ainda a construir uma tenda para instalar o laboratório, mas vai correr bem. Extremamente. Queria partilhar convosco uma ideia que tive. Estou a pensar em escrever uma sitcom. Vai chamar-se Os Abreus. É uma história baseada em factos reais, são os melhores. Quem diz factos reais diz entrevistas reais. O Gosha explica. Nós, se bem se lembram, em exclusivo conversámos com o Yannick Jaló. Ele quis falar connosco justamente sobre o facto de estar a lutar para que pudesse ver as suas filhas. Depois soubemos que o Luciano Abreu foi a um outro programa, portanto ao programa da concorrência, dizer de sua justiça. Desta vez é a irmã Ana Luísa Abreu que se defende das acusações.
Viram que o Gosta se enganou no nome. É o programa da Cristina, não é o programa da concorrência. É o nome dela. Ou seja, agora é esperar uns dias, não é? Depois disto ainda vamos ouvir a mãe de Luciana Abreu, um primo em 3º grau do Jaló, um cão, um gato, um periquito e uma preceptora. Sim, ouviram bem, preceptora. O da Micaela, que é preceptora das minhas filhas, também. Isto, afinal, é a música no coração, em que as crianças têm preceptora e tudo. Luciana Abreu foi, de facto, ao programa da Cristina ler um comunicado escrito por um advogado, que também devia ter sido lido pelo advogado, para correr melhor. Porque aquilo que escreve é como uma avalanca de ignorância e maldade. Uma avalanca. Resta saber se queria dizer alavanca ou avalanche. Ou avalanche, não é? Das duas uma. Bom, mas isto não foi a coisa mais chocante que Luciana disse. Ela insinuou, por exemplo, que não é filha do mesmo pai que a irmã Luísa. Isto parece uma novela. A irmã nega e tem um argumento muito válido. Atenção. Mas deixe-me dizer, Manuel Luís, que existe aqui um pormenor muito interessante. É que da parte da minha mãe, a parte materna, não existe ninguém alérgico à penicilina. E somos as 3 irmãs alérgicas à penicilina. E quem é que é alérgico à penicilina? A minha parte paterna. Prova-se assim. Vou explicar. Prova-se assim, Ana Galvão, que são todas filhas do mesmo pai. Ou de outra pessoa qualquer com ou sem alergia à penicilina. Não espera, mas então não é da mãe? Ela acha que o facto de todas as irmãs serem alérgicas à mesma coisa é uma prova, e a mãe não ser, é uma prova que são filhas do mesmo pai. Eu sei que é complicado. Eu gostaria até de propor que a partir de hoje se suspendessem os exames de ADN, que só dão trabalho e custam dinheiro, e se passasse a perguntar às pessoas: é alérgica a penicilina? E a camarão? E fazia-se assim a árvore genealógica. Eu cá tenho que procurar alguém na casa dos 60 anos com alergia ao amendoim, não é? Porque nenhum dos meus supostos progenitores tem. Agora já não me enganam mais. Eu desconfiava porque eu não sou muito parecida com eles. Agora finalmente percebo. Um embuste. Luciana Abreu fez acusações graves a toda a família, mas ao que parece só o fez por causa das más companhias. Uma mulher que a minha irmã se faz acompanhar, que diz ter um dom de encarnação e faz de conta que a minha avó materna, mãe da nossa mãe, cai no corpo dessa senhora. Ou seja, o espírito da minha avó fala mal da própria filha. O quê? Será isto possível? Espera, já me dói a cabeça. Já me dói a cabeça. Ainda é cedo. Será isto possível? Mas espera, ela. mas a mãe não é mãe, porque não tem alergia à penicilina. Ou seja, isto cai por terra, esta teoria. Não, a mãe é mãe, a dúvida está toda no pai. No pai. Não baralhes mais. Ela pergunta: será isto possível? E eu posso garantir que não é possível nada disto, está tudo doido. E depois há outro problema grave no meio disto. Minha mãe assistiu ao parto da Leoncinha e eu assisti ao parto da Liani. É que estes nomes dão sempre vontade de rir, não é? Seja qual for o assunto, as pessoas deviam pensar nisto no momento de batizar as crianças. Por exemplo, a frase assistir ao parto da Matilde é uma frase normal. Assistir ao parto da Leoncinha já parece um desenho animado do Disney Channel. Bom, melhor só a forma como a própria Luciana Abreu designa as filhas, reparem. Apenas para aparecer nas revistas, pergunto eu. Utilizando as filhas? As Lis não são isco para paparazzis. Lisco. As Lis. Lisco. As Lis. Parece o nome de uma girls band, não é? Isto já está a pensar no futuro. Mas voltemos ao relato emocionado da tia Luísa quando relembra o dia em que Luciana a expulsou a ela e à mãe lá de casa. A abandonar a casa dela de noite e só depois de adormecer as netas. Ou seja, aquelas meninas acordaram e até hoje não sabem Da avó. cadê a vovó. Porquê é que as filhas falam com sotaque brasileiro? Ninguém sabe. Cadê vovó? Cadê vovó? A minha mãe acorda e quer fazer biberões. O quê? Não percebi. Quantas vezes? Quantas vezes? E vem-me chamar a dizer que não os encontra. É natural. Mas que não é não os encontra. Vou explicar, Ana Galvão, está Mas eu não sobre esta encontro vez. o quê? Não A percebi esta mãe, novela. que agora não está com as netas, acorda à meia-da-noite com vontade de fazer biberons. Sempre que quiser, minha senhora, dou-lhe a morada, é só combinarmos, passa lá em casa, é que eu acordo todos os dias, invariavelmente, sem vontade de fazer biberons. E tenho que fazer. É sempre triste quando as famílias se zangam, a verdade é esta, sobretudo para as crianças que deixam de fazer atividades giras como esta. Eu até deixava, fazia força que a Leonce e a Liani desenhassem com lápis nos pés. Porque sabe o talento, não é? Claro. Temos muitas pessoas que desenham lindos postais com... Havia um filme sobre isso, não é, meu querido pé esquerdo? Por favor. Oh, Luísa, não sei como é que é de explicar isto, mas essas pessoas que pintam postais com os pés, que eu também recebi em casa, é só porque infelizmente não tem.
Não têm braços, não é? Porque nos dá mais jeito. Olha, eu bem digo que esta família está avariada, mas há uma boa notícia, pelo menos um dos elementos já se submeteu a tratamento. Eu trouxe um documento comigo que comprova que o meu pai esteve internado no Hospital de Magalhães Lemos. Que é um hospital do Porto de doenças psiquiátricas. Exato. Bom, agora só falta internar o resto da família. Atenção, não é vergonha nenhuma ter problemas psiquiátricos, eu sei. Vergonha é lavar roupa suja na televisão, quando já há daquelas lavandarias self-service tão jeitosas. Força, continua, Joana. Ao menos cada um se enfiasse numa camisa de forças para afundar estas entrevistas. Sim, queremos muito isso. Luísa, apetece-lhe dizer alguma coisa à sua irmã? Que chega. Quer dizer para a câmara? É como se estivesse a olhar nos olhos a sua irmã. Não é como se estivesse a olhar nos olhos. Se quiser olhar nos olhos é fácil, liga-lhe, marca um café e escusam de estar em direto na televisão, por favor. Completamente. Chega. Sério. Vocês sabem como se chamam os postais desenhados com os pés? Pastéis. Pastéis. Muito bom. Eu gostei da música de fundo. É, Falar para de apelar ao biberões. sentimento, Pá, sim. Ninguém fala em biberões. Acorda à meia-noite para ir procurar um biberão e depois com aquela música de fundo. Ok, deixa-me.